Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Francisco Assis, que ainda não está connosco, mas que chegará em breve. Cumprimentar o professor Vítor Bento, que é docente do ISP e com quem temos o prazer de contar com a sua colaboração. Cumprimentar o professor Luís Miguel Lopes, Presidente do Conselho Executivo do CAP, e todos os que reservaram algum do seu tempo para participarem neste webinar, ainda que à distância. Por fim, um cumprimento especial às professoras Carla Costa, Maria João Ferreira e Lara Tavares, que são responsáveis pela ideia e pela organização deste ciclo de webinars. Sejam todos bem-vindos ao ISCS, ainda que remotamente, como é a panágio dos tempos pandémicos que vivemos e a que já nos vamos habituando. E, portanto, no momento em que o país e o mundo atravessam uma crise sem paralelo no passado mais recente e com consequências que ainda estamos a começar a perceber e a identificar, a Academia, em parceria com a sociedade civil, tem naturalmente a obrigação de contribuir para a construção de soluções e alternativas de resposta aos desafios que coletivamente enfrentamos. O ISCS, enquanto Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e em particular o seu Centro de Administração e Políticas Públicas, são naturalmente locais privilegiados para a promoção de uma reflexão informada sobre as políticas públicas que marcam a agenda. E, portanto, é nesse sentido que aqui estamos hoje e que louvo esta iniciativa tomada pelo CAP e pelas três docentes que já referi, e que tem, ao longo de um ciclo de seminários, tem promovido uma discussão sobre temas relevantes. E assim, para não me alongar mais, renovo o agradecimento às organizadoras do evento, renovo o agradecimento ao CAP por prontamente ter acolhido a ideia e aos convidados de hoje, que também prontamente aceitaram o desafio e disponibilizaram o seu tempo para nos ajudar aqui a refletir conjuntamente sobre um tema relevante. Termino desejando a todos uma profícua e estimulante sessão. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Sr. Presidente do ISCS, que também naturalmente acolhe esta iniciativa e como anfitrião. Eu, como Presidente do CAP, queria na mesma linha renovar os agradecimentos todos e apenas acrescentar que, de facto, a professora Carla, a professora Maria João e a professora Lara, embora tiveram esta brilhante ideia, nós vamos já, se não estou em erro, no quarto evento deste ciclo, e este em particular, de facto, numa escola de ciências sociais, tal como os outros, naturalmente, mas é um tema da maior relevância e no caso do CAP, em particular, é um tema transversal a várias linhas de investigação e, como todos sabemos, o modelo social europeu é um tema de grande controvérsia também, esperemos que esteja hoje refletido aqui na discussão entre os nossos oradores e de facto eu há uns anos coordenei um projeto chamado Os Melhores Municípios para Viver e recordo-me só numa conferência com o saudoso professor Hernani Lopes, eu fui falar de qualidade de vida e ele apenas perguntava como é que se pagava essa qualidade de vida. E, portanto, mais uma vez, estou muito expectante para ouvir este debate fundamental e, de facto, mais uma vez agradecer aos nossos oradores e aos organizadores e a todos os presentes que vão enriquecer este evento. Muito obrigado, da parte do CAP, bons trabalhos. Carlos, está mute. Professora, estou-lhe a enviar um convite para ativar o som, não consegue ativar? Ok. Peço desculpa, pronto, penso que agora já está. Tinha aqui um pequeno problema. Bom, como dizia então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar integrante do ciclo dedicado às Europas da Presidência Portuguesa da União Europeia.
desta vez dedicado à Europa Social. Este ciclo é composto por 5 sessões, no que tomamos a liberdade de denominar as 5 Europas da presidência portuguesa e que vão ao encontro do nosso ponto de vista das prioridades temáticas constantes dessa presidência. A Europa Resiliente, dedicada à pandemia e à recuperação económica, a Europa Digital, dedicada à transição digital e aos desafios que se colocam à qualificação dos cidadãos europeus no século XXI, a Europa Verde, dedicada à transição climática, a Europa Social, de que hoje nos ocupamos e da qual falarei mais à frente, e a Europa Global, dedicada à inserção internacional da própria União Europeia, que fecha o ciclo no final do próximo mês. Neste contexto, sem me alongar demasiado, quero também agradecer em meu nome e às minhas colegas, ao ISCSP e ao CAP, nas pessoas dos respectivos presidentes, por todo o apoio e incentivo. Gostaria também de agradecer aos nossos assistentes, a quem desejo uma ótima sessão e, finalmente, last but not least, um agradecimento muito grande aos nossos oradores de hoje, professor Vítor Bento e Dr. Francisco Assis. Lamentavelmente, por razões de saúde, a Sra. Ministra da Coesão Territorial não poderá estar presente. O doutor, recebemos agora informação, o Dr. Francisco Assis está em vias de entrar, ele foi dar uma entrevista e que demorou mais tempo do que estava à espera e, portanto, ele deve estar a juntar-se, mas eu tomava a liberdade de ir iniciando os trabalhos, né? Uma justificação mais do que plena aqui com o professor Vítor Bento, e introduzir então o tema que nos traz hoje. Sendo o Centro de Administração e Políticas Públicas um centro de investigação integrado numa escola de ensino superior, como o ISCSP, onde a investigação e a produção científica são pilares fundamentais, estes webinars foram concebidos e organizados com o intuito de associar a investigação que é desenvolvida na academia à ação dos decisores políticos, agentes económicos e restantes atores sociais. Contamos hoje com oradores que, sem qualquer dúvida, nos irão proporcionar um momento de debate e reflexão sobre um tema absolutamente determinante para o futuro da integração europeia e das economias e sociedades dos Estados-membros. Eu quero desde já agradecer profundamente aos nossos oradores de hoje, que no meio de agendas tão preenchidas e exigentes, conseguiram disponibilizar o seu precioso tempo para nos acompanhar neste percurso. Professor Vítor Bento, nosso colega no ISCSP, Dr. Francisco Assis, como disse que estará a chegar, Presidente do Conselho Económico e Social. Eu passaria agora a apresentar com maior detalhe cada um dos oradores. O professor Vítor Bento é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, uma licenciatura de 5 anos, é mestre em Filosofia da Ação pela Universidade Católica, doutorado em Estudos Estratégicos pelo ISCSP e tem um certificado em Corporate Governance pelo INSEAD. É membro do Conselho Superior da Universidade Católica, membro do Board da Professional Women's Network Lisbon, consultor da CEMAPA e da Fundação Gulbenkian e membro do Conselho Geral do Instituto de Crédito Público, de Gestão do Crédito Público. Desempenhou no passado, entre outras, as funções de membro do Conselho de Estado, presidente dos Conselhos de Administração da CIBS e da UNICRE, administrador não executivo na Galp, PT Prime e Visa Europe. Foi também diretor do Departamento Estrangeiro do Banco de Portugal, diretor-geral do Tesouro e presidente da Junta de Crédito Público, aliás, foi fundador e presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público. É membro do Comitê Monetário Europeu, foi administrador executivo da Autoridade Monetária de Macau, presidente do Novo Banco, após a dissolução, professor universitário no ISE, no antigo ISE, Nova SBE e Católica. É autor de vários livros sobre economia e assuntos europeus e comentador regular sobre assuntos de economia e finanças. Atualmente é professor catedrático convidado no ISCSP e na Universidade Católica. Professor Vítor Bento, muito obrigada pela sua presença. Eu penso que o Dr. Francisco Assis ainda não está presente, de qualquer maneira vou apresentá-lo. O Dr. Francisco Assis nasceu em 1965 em Amarante e é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É professor convidado da Universidade de Lusíada. Foi presidente da Câmara de Amarante entre 89 e 95 e desde então ocupou vários cargos no Partido Socialista. Foi deputado à Assembleia da República de 1995 a 2002 e de 2009 a 2014, presidente do Grupo Parlamentar Socialista e deputado europeu entre 2004 e 2009 e 2014 e 2019. Atualmente é presidente do Conselho Económico e Social. Dr. Francisco Assis, muito obrigada pela sua presença que se juntará a nós. Apresentados os nossos oradores, eu iria desde já dar início ao debate. Tendo por enquadramento a Europa Social, nós debatemos hoje o modelo social europeu entre a competitividade e a coesão. Foi assim que denominámos o debate de hoje.
visando equacionar a difícil articulação entre uma economia europeia que se pretende robusta e competitiva no contexto regional e global e os valores fundamentais dos direitos humanos e da solidariedade entre os seus membros. Ao longo do webinar, iremos debater em torno de 3 grandes áreas. Uma primeira, a competitividade e a dimensão social, será uma missão impossível conciliar as duas. Uma segunda área sobre a posição competitiva da União Europeia e de Portugal no contexto global. E, finalmente, uma terceira área sobre o papel dos fundos europeus na construção da competitividade e da coesão social, terminando com uma reflexão final sobre o futuro da Europa social. Segue-se depois um período de debate em que a assistência poderá colocar questões aos nossos oradores no chat. Bom, então eu entraria desde já na primeira parte do nosso debate, que denominamos competitividade e dimensão social, missão impossível, uma interrogação. Jacques Delors, o Senhor Europa, declarava em 1993 que a dimensão social era o calcanhar de Aquiles da Europa. Na verdade, desde a sua origem, a construção europeia tinha previsto articular a dimensão económica e a dimensão social. Mas esta perspectiva foi-se distanciando, perdendo importância relativa. Numa primeira fase, subsequente à assinatura dos Tratados de Roma nos anos 1950 e num contexto de crescimento económico e fracas disparidades regionais, o mercado comum podia funcionar sem harmonização social. Num segundo momento, com a assinatura do Ato Único Europeu nos anos 1980, a Europa negligenciou a dimensão social e preocupou-se essencialmente com a desregulamentação e a liberalização da economia, aparecendo a dimensão da coesão económica e social como uma forma de contrabalançar os efeitos centrípetos da integração. O terceiro período é o da Estratégia de Lisboa, em que a prioridade se torna a modernização dos modelos sociais para aumentar a eficácia económica. E, finalmente, em 2021, num contexto de crise pandémica e recuperação económica, tivemos a Cimeira Social, no Porto, em que os países europeus se comprometeram a implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, visando, e cito as conclusões da Cimeira, uma recuperação inclusiva, sustentável, justa e criadora de empregos, apoiada numa economia competitiva que não deixe ninguém para trás. Dir-se-ia que estas diferentes fases, para além de evidenciarem a evolução do processo de integração e as mudanças na economia global, traduzem também a dificuldade de definir em conjunto os requisitos de um verdadeiro pilar social europeu. E é neste contexto que eu lançaria algumas questões para os nossos oradores, começo naturalmente pelo professor Vítor Bento, e as questões começaria por perguntar como consideram que tem sido perspectivada esta dimensão social ao longo da construção europeia. É uma componente natural, é uma forma de compensação ou é um instrumento de competitividade? Pode a procura de um pilar social europeu com países que apresentam modelos socioeconómicos com especificidades próprias ser um entrave à competitividade da economia europeia? E como vamos conciliar as duas dimensões? De modo a assegurar o crescimento, a prosperidade, mas também o apaziguamento e um certo divórcio entre os cidadãos europeus e o processo de integração. Sr. Vítor Bento, dou-lhe a palavra, agradecendo novamente a sua participação. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, à organização, ao Dr. Francisco Assis, que entretanto já se juntou a nós, e a todos os assistentes. Agradeço a amabilidade do convite para participar neste webinar, enfim, e espero estar à altura do convite e não desapontar aqueles que me endereçaram o convite e, portanto, que resolveram organizar esta sessão. Bom, em primeiro lugar, nós quando falamos da Europa, eu acho que há um equívoco muito grande. Quando nós falamos da Europa e quando falamos da economia europeia, é que não há propriamente uma economia europeia, quer dizer, nós podemos sempre agregar o que quisermos agregar, mas enquanto economia, como falamos da economia portuguesa ou da economia americana, com uma integração própria e natural, isso não existe na Europa. Na Europa existe a soma de várias economias nacionais, com algumas regulações comuns e com alguns instrumentos de interligação entre si. Mas depois, na prática, cada economia funciona por si e a própria competitividade é mais nacional do que propriamente europeia. Há países europeus muito competitivos, há países europeus menos competitivos, mas não há propriamente, quer dizer, obviamente, como disse no início, nós podemos fazer as agregações que entendermos, e se quisermos fazer uma agregação e calcular uma média
daquilo que são as várias componentes nacionais, podemos ter esse resultado. Mas não são variáveis diretamente acionáveis. As variáveis diretamente acionáveis são as de natureza nacional. Até porque praticamente a única política económica que é a europeia é a política monetária. O resto, enfim, tirando algumas componentes regulatórias, o resto é passado a nível nacional. E os próprios sistemas sociais e os sistemas de proteção social são basicamente nacionais. Não há nenhuma partilha, não há nenhuma partilha europeia de responsabilidades de natureza social, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há responsabilidades federais que, de certa forma, funcionam como instrumentos, não digo totalmente de equalização, mas de perequação, se quisermos. Portanto, esse é o primeiro elemento. Segundo, enfim, no contexto mundial, eu acho que a Europa, no seu conjunto, compara muito bem em termos de proteção social. Eu acho que a Europa tem nos países europeus, em média, prevalecem mecanismos de proteção social que são dos mais avançados em termos mundiais. Não é fácil encontrarmos noutras partes do mundo, mecanismos de proteção, de apoio e de várias formas de solidariedade equiparáveis ao europeu e muito menos superiores ao europeu. Podemos ir buscar um ou outro caso pontual, mas como regra mais geral não encontramos isso. Portanto, eu não creio que a Europa se tenha dado mal nesse campo e considero continuar a ser um caso exemplar e a própria coesão. Acho que a coesão europeia assente exatamente nessas componentes protetoras, é mais avançada do que a maioria dos países. Obviamente que uma coisa depois são as comparações estáticas, outra coisa são as dinâmicas. E é óbvio que nós tivemos um período, nomeadamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, de grande crescimento económico, e que esse grande crescimento económico permitiu, em modos diferentes, satisfazer muitas aspirações sociais de grande parte das sociedades, nomeadamente dentro da Europa. Portanto, satisfez muitas aspirações sociais e de uma forma muito rápida. Houve uma melhoria de níveis de vida em geral e mais do que melhoria de níveis de vida, digamos, houve uma satisfação de aspirações muito rápida. A partir de certa altura, o crescimento económico entrou num processo de desaceleração e o nível de aspiração social manteve a dinâmica que tinha e aí começou a gerar-se uma contradição, um conflito entre o ritmo das aspirações e o ritmo da capacidade que as economias iam apresentando de satisfazer essas aspirações. Entretanto, apareceram, enfim, outras regiões do mundo, obviamente que é uma forma retórica, porque elas sempre existiram, mas apareceram, enfim, no mercado mundial, outras regiões do mundo que conseguiram crescimentos muito rápidos e conseguiram, de certa forma, desviar algumas atividades que eram desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, portanto, naquilo que é o centro do Ocidente, que as desviaram, enfim, porque ofereciam condições mais competitivas para essas atividades em particular e abriram algumas brechas sociais no Ocidente europeu. E, obviamente, que isso depois deu os ressentimentos, enfim, de que hoje todos vivemos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, ressentimentos esses que depois têm a sua expressão política e, portanto, a sua expressão nas tensões políticas, que são aquelas que nós estamos a viver atualmente, mas que, insisto, resultam muito desta tensão entre o ritmo das aspirações sociais que trazem uma dinâmica que vem de trás e, portanto, e muito legitimamente, e a capacidade de satisfação dessas aspirações que desacelerou consideravelmente. Por outro lado, a entrada portanto, desses países em segmentos de produção conseguiram apresentar maior competitividade, rebaixaram as condições de remuneração do trabalho nesses segmentos. E isso abriu uma divisão social dentro da Europa e dos Estados Unidos, mas enfim, nós estamos a falar da Europa, abriu uma divisão social
que ainda hoje, enfim, está a inflamar o debate político. Mas, enfim, para já ficavam por aqui, vamos ter seguramente a oportunidade de dar mais voltas à rotunda sobre esta matéria. Professor Vítor Bento, muito obrigada. E eu pegava precisamente nesta sua última intervenção do alargamento da divisão social no espaço europeu, com os sucessivos alargamentos, um tema que iremos retomar mais para a frente, e aproveitava para dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Assis. Muito boa tarde. Obrigada. Eu peço desculpa por chegar atrasado, mas tive uma série de debates hoje e o trânsito no Porto está insuportável e estou no Porto e foi por isso que cheguei atrasado. Peço desculpa. Não, de todos, chegou muito a tempo, doutor. Eu não sei se ouviu a minha intervenção inicial sobre as questões que estavam a ser colocadas. Ouvi uma parte. Pronto, e então o desafio que eu lhe fazia era precisamente também ouvir o seu comentário sobre essa parte final, não é? Portanto, sobre se existe de facto o tal pilar social europeu e se ele pode ou não funcionar como um entrave ou, pelo contrário, uma alavancagem à competitividade da economia europeia ou das várias economias europeias, como diz o professor Vítor Bento. Bom, eu quero saudar todos os participantes neste debate. Eu concordo com o que o professor Vítor Bento acabou de dizer e é a partir daí creio que nós podemos fazer uma análise serena e séria da situação. Primeira questão, os Estados europeus são de longe, no contexto mundial, os Estados que têm um Estado social mais forte. São os Estados que conseguiram conciliar uma economia de mercado dinâmica com um Estado social que tem que se diferencia depois, tem vários modelos dos vários países europeus, mas é um Estado social que procura promover a justiça social, a igualdade de oportunidades, atender às necessidades das pessoas em situações de grande dificuldade. Eu não vejo nenhum espaço no mundo, poderá haver de facto um ou outro esporadicamente, mas não vejo mais nenhum espaço no mundo onde se tenham encontrado este equilíbrio entre uma democracia liberal, parlamentar, uma economia de mercado e um Estado social forte. Portanto, isso marca cada um dos Estados europeus. Naturalmente que os Estados sociais dependem muito da qualidade das economias, quer dizer, nós não podemos, o Estado social tem que ser financiado e, portanto, para ter que ser financiado tem que haver economias dinâmicas que sejam capazes de libertar recursos, nomeadamente através dos rendimentos que são disponibilizados para as pessoas, depois da capacidade de obtenção de recursos fiscais por parte dos Estados para financiar esses Estados sociais. E nesse sentido, uma das questões fundamentais, a meu ver, que se vai colocar nos próximos anos a Portugal é a questão do crescimento da economia portuguesa. Nós temos um problema sério a esse nível, a nossa economia está estagnada desde há muitos anos, teve um crescimento ligeiramente acima da média comunitária aqui no período imediatamente pré-pandemia, mas mesmo esse crescimento de alguma maneira tem que ser relativizado, porque é um crescimento que resulta do facto das principais potências económicas europeias estarem com níveis de crescimento relativamente baixos, anormalmente baixos, e portanto o nosso foi um bocadinho maior, ainda por cima vínhamos de uma recessão económica muito grande, e portanto é natural que o crescimento fosse um pouco maior, mas a verdade é que nós estamos praticamente estagnados há quase 20 anos, e se nós não tivermos crescimento da nossa economia, no caso concreto português, nós não vamos ter condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para aumentar os rendimentos e a partir desses aumentos de rendimentos também para melhorar tudo, nomeadamente para financiar o Estado Social, sendo que o nosso Estado Social vai estar sob pressão enorme, tal como todos em quase toda a Europa, devido à profunda crise, à grande transformação da natureza demográfica que está a ocorrer em todos os países europeus e muito particularmente no nosso país, que temos uma taxa de natalidade mais baixa do que a média europeia e sucessivamente desde há 15 anos substancialmente mais baixa do que os países mais próximos de nós. Portanto, não há dúvida nenhuma que há aqui uma questão que é a questão do crescimento da economia. Portanto, eu colocaria esta questão do pilar social também dentro de um debate mais geral sobre a questão económica, que não é, as coisas não são dissociáveis uma da outra, e por vezes tende-se a querer dissociarem as duas coisas. Nós, evidentemente que a Europa já tem um pilar social, só que esse pilar social é assegurado a nível de cada Estado. E agora a preocupação é projetar esse pilar social no plano europeu. Nesse sentido, o que se conseguiu alcançar há uns anos atrás em Gotemburgo foi um conjunto de declarações retóricas, mas com importância. As declarações retóricas na vida pública e política têm importância, porque são compromissos, são avanços, não é? Não são desprovidas de orientação, mas são muito nesse domínio,
E agora o que se pretende é passar para uma atualização, para uma concretização de algumas dessas atualizações. Eu penso que o mais interessante da Cimeira do Porto foi uma declaração final do Primeiro-Ministro em que ele procura articular 3 dimensões, que é a disciplina orçamental, o crescimento da economia e a questão social. E procurar levar a que, no futuro, no quadro europeu, estas 3 dimensões andem a par, isto é, nós já temos, por um lado, o risco de ter uma dicotomia entre o esforço de consolidação orçamental e a preocupação de crescimento da economia. Portanto, nós fizemos, felizmente, uma trajetória de consolidação orçamental nos últimos 10, 11 anos muito significativa e com sucesso. Não? Íamos ter excedente orçamental se não fosse a pandemia. Nos últimos governos houve, desse ponto de vista, um consenso, ainda que as vias seguidas fossem distintas, mas a verdade é que houve um consenso sobre a necessidade de redução do déficit orçamental, tendo em consideração o montante elevado da dívida pública portuguesa em função do PIB. Essa consolidação orçamental fez-se. O que era importante agora é que isso não se fizesse numa altura destas, que esse processo, e que tem que se continuar a fazer, não é? Agora essas regras estão momentaneamente suspensas, mas independentemente da sua suspensão nominal, do facto realmente é que nós temos uma dívida tão elevada que temos que ter isso em consideração, portanto temos que articular o processo de consolidação orçamental com a preocupação de criar condições para o crescimento da economia portuguesa. E a terceira dimensão que foi introduzida é, ao mesmo tempo, ter em consideração aspectos sociais, que têm que ver com o emprego, que são os grandes objetivos, que têm que ver com o combate à pobreza e que têm que ver com a exclusão, sobretudo, dos setores mais jovens. Isso pressupõe, de facto, um esforço articulado entre os vários países europeus. Eu não sei bem como é que nós vamos sair desta crise. Eu acredito que saímos da crise relativamente depressa, porque eu julgo que esta crise é completamente, eu não sou economista, mas julgo que esta crise, mas leio muitos economistas e leio economistas das mais diversas áreas e tenho nos economistas, por vezes, mais confiança do que os economistas têm deles próprios, porque parte do pressuposto que a capacidade de antecipação é relativamente limitada, porque a realidade é sempre mais criativa e mais imaginativa do que a inteligência humana consegue antecipar. E, portanto, acho, mas o que é curioso é que a maior parte dos economistas fizeram projeções mais negativas até agora sobre a evolução da crise do que aquela que se deve verificar. O que significa que provavelmente esta crise é mesmo diferente e podemos sair dela de maneira mais rápida. Mas seja como for, há aqui um risco que é este, é que nem todos os países, nós temos a célebre bazuca e vamos ter muito dinheiro europeu, mas a par da bazuca, cada país individualmente fez um esforço próprio para apoiar a sua economia e cada um fez de acordo com as suas possibilidades. Por exemplo, a Alemanha fez um esforço enorme para alterar o seu sistema produtivo, há uma injeção de dinheiros públicos na economia alemã absolutamente extraordinário. E obviamente Portugal não fez porque não tinha condições, nem tem condições para o fazer, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista orçamental. E portanto podemos correr o risco de ter aqui no final um mercado interno europeu muito mais assimétrico do que aquele que tínhamos antes da pandemia. E isso obrigará, do meu ponto de vista, e acho que essa é uma das razões pelas quais foi possível chegar a um entendimento que há um ano atrás ou 2 anos se pensava totalmente impossível. Eu acho que os grandes países perceberam, nomeadamente em relação à Itália, que não era possível deixar ficar estes países para trás, porque isso punha em causa, em definitivo, o projeto europeu. E agora a preocupação que temos que ter, de facto, é, se isso realmente acontecer, como é que nós vamos contrariar essa lógica para haver uma maior diferenciação entre países. A nível interno do Estado português, eu considero que a grande preocupação que temos que ter é esta, justamente, uma preocupação tripla. Nós temos que ter uma preocupação central com o crescimento da economia e a questão da produtividade é essencial. Pois, evidentemente, que não podemos descurar a dimensão da dívida pública porque ela é muito elevada, ela é gerível. Nós estávamos, de certa maneira, a demonstrar que ela é gerível, mas ela é muito elevada. E a volatilidade destas coisas pode tornar aquilo que é gerível no momento uma coisa completamente tremenda no momento imediatamente seguinte, e nenhum responsável político pode ignorar isso. E a terceira dimensão, que é não perder de vista a necessidade, evidentemente, de termos aqui um pilar social muito forte, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista europeu, porque somos ainda um dos países com maiores desigualdades no contexto europeu, que é uma das preocupações que temos que ter. Portugal é um dos países onde a desigualdade interna é maior a nível europeu, e temos um problema, por exemplo, que há dias foi divulgado, grande parte das pessoas que têm emprego
estão na pobreza. Não é? Isso é um tema que nós, os trabalhadores pobres, não é? Que é um problema que não foi ainda devidamente equacionado. O professor Mário Centeno tinha teses interessantes sobre isso antes de ser Ministro das Finanças, depois quando foi para o Governo teve que mudar um bocadinho as suas opiniões em função, não teve que mudar as suas opiniões, que as deve ter mantido certamente, mas não pôde aplicá-las porque em função da solução governativa que foi encontrada, enfim, foi o que foi, não estou aqui a comentar, a vida é o que é, e a política é o que é, e os entendimentos políticos são o que são, e nem me compete neste momento a mim comentá-los, longe disso, mas de facto nós temos que olhar para esta questão com alguma inovação e com algum sentido de transformação, e não com as velhas soluções que estão completamente esgotadas e que, se insistirmos nelas, não nos vão permitir verdadeiramente resolver alguns dos maiores problemas com que estamos confrontados. Agora, acho que a Cimeira do Porto foi interessante. É um compromisso. Claro que estas cimeiras têm um problema, porque aqui não há nenhum, porque isto depende agora da vontade dos governos nacionais. E nós todos nos lembramos do que foram os grandes compromissos, ainda no tempo de António Guterres, do que viria a ser o Portugal, do que viria a ser a Europa em 2010 como a maior potência tecnológica e científica do mundo, e isso falhou tudo. Porquê? Porque não havia ali nada que resultasse de compromissos que passassem pela Comissão Europeia, mas eram compromissos intergovernamentais e, portanto, falhou completamente. E nesta dimensão, esse risco naturalmente existe e depende muito das maiorias que se formem, dos governos que se formem nos próximos anos nos vários países europeus. Resta-nos a quem acredita nisto. Eu acho que apesar de tudo, eu acho que em Portugal há um consenso muito grande entre as principais forças políticas sobre a necessidade de articular economia de mercado e Estado social. A ideia que se fez passar a determinada altura de que só uns é que defendiam, de que uns defendiam o Estado social e os outros eram completamente neoliberais e defendiam a economia de mercado, é uma ideia errada, é uma ideia perigosa. Porque a verdade é que há um grande consenso, a meu ver, sobre isto, entre uma parte significativa da esquerda e uma parte significativa da direita em Portugal, e isso é um património que eu julgava adquirido e que espero que esteja adquirido, e que alguns grupos extremistas de um lado e do outro tentam sistematicamente pôr em causa, e aqueles que acreditam nas vantagens desta solução devem evitar que assim suceda. Nesta fase, diria isto. Muito obrigada, Dr. Francisco Assis. Eu pegava precisamente nessa última, numa das questões que levantou, precisamente tanto o senhor como o professor Vítor Bento enalteceram o modelo, os níveis de proteção social em quase todos os países europeus que distinguem de facto a União Europeia de outras regiões do mundo, e muitas vezes daí surge a dificuldade em articular essa proteção com um contexto mais competitivo. E eu pegava precisamente nisso para introduzir aqui a segunda parte do nosso debate, que tem a ver precisamente, como já aqui foi referido, com a posição competitiva da União Europeia e das suas economias, Portugal incluído naturalmente, no contexto global. Apesar de nós mantermos e nos orgulharmos dessa dimensão social, o problema é que a Europa, a construção económica europeia, tem que cada vez mais defrontar-se com fatores novos que podem pôr em causa a sua competitividade. Não é? O aumento da concorrência desencadeado pela globalização, o esbatimento do multilateralismo, a ascensão de grandes economias emergentes que não se pautam pelos valores europeus, a utilização crescente do proteccionismo como forma de defesa de posições competitivas, eu diria que têm tido um impacto bastante devastador sobre este modelo social europeu e sobre a sua capacidade competitiva. E, obviamente, neste contexto, economias como a portuguesa são ainda potencialmente mais afetadas. E a minha questão de base para os dois é: como é que a União Europeia vai conseguir concorrer com países como a China ou outros emergentes sem desvirtuar este pilar social que tanta importância tem tido nos últimos tempos? E Portugal, neste contexto, de que ativos e vulnerabilidades é que dispõe para responder a essas questões? Eu, se calhar, começava agora pelo professor Vítor Bento. Okay. Muito obrigado. Eu, antes de responder ao desafio que colocou, gostava só de comentar uma observação do Dr. Francisco Assis, elogiosa até para os economistas, sobre as previsões e tudo mais. Só para referir que eu detestaria viver num mundo onde as previsões económicas acertassem.
muito honestamente, isto não é botado. Porque isso significaria que nós éramos autómatos, isto é, que era perfeitamente possível prever a nossa forma de comportamento. Talvez daqui por uns anos isso venha a ser possível, não sei se, enfim, se isso será bom, se isso será mau, mas a economia, no fundo, é o resultado das ações tomadas por todos nós, empresas, consumidores, trabalhadores, enfim, portanto são milhões, dezenas, centenas de milhões de decisores que reagem aos estímulos de maneiras diferentes e até cada uma das pessoas reage de maneira diferente em circunstâncias diferentes, dependendo até do mood em que está. E por outro lado, cada vez que uma previsão é feita, a realidade sobre a qual se foi feita a previsão alterou-se e, portanto, esse é um outro fator de invalidação da própria previsão. Dito isto, também temos que ter em conta que uma coisa é errar as previsões, ou melhor, uma coisa é não saber, isto é, ter uma incerteza absoluta sobre o futuro, outra coisa é ter projeções aproximadas sobre o futuro. E aí julgo que, apesar de todos os defeitos, acho que os economistas têm conseguido responder a esse desafio de dar projeções aproximadas sobre o futuro. Porque mesmo hoje, quando se discute as várias perspectivas de crescimento económico, e o Dr. Francisco Assis referia também, enfim, que alguns têm sido mais pessimistas do que a realidade tem tentado mostrar, mas se formos ver bem, os afastamentos não são muito significativos, quer dizer, entre prever que uma coisa cresce 5% e depois cresce 2%, é completamente diferente dela crescer 20% ou crescer 30%. Portanto, apesar de tudo, a ciência económica é uma ciência que permite fazer projeções aproximadas. É uma ciência aproximada, não é uma ciência exata, mas é uma ciência aproximada. Enfim, gostava de fazer esta referência porque me parece que é importante, porque às vezes espera-se demasiado daquilo que não é possível responder e felizmente que não é possível. Bom, relativamente, digamos, à forma de lidar com estes desafios, nós aqui também temos que ter uma perspectiva um bocadinho mais global. E a nível do mundo, nós de facto devemos estar muito satisfeitos porque estes últimos anos, os anos de globalização, os chamados anos de globalização, independentemente, enfim, dos problemas que referimos há pouco que têm acontecido na Europa e nos Estados Unidos, portanto, no chamado Ocidente, foi um período de uma redução completamente avassaladora da pobreza a nível mundial. Quer dizer, isto basta dizer que no início do século XX, provavelmente 80 ou mais de 80% da população mundial vivia abaixo do nível de pobreza extrema, que é o equivalente que hoje corresponde mais ou menos a $2 a preços de 2011. E hoje, e nos anos 80, devíamos andar ainda por volta de 40% ou 50%, 50%, e hoje são menos de 10%. Hoje, a nível mundial, e não obstante a população ter crescido, se ter multiplicado também por um fator muito grande, a população em estado de pobreza é menos de 10%. Portanto, houve uma melhoria global da situação no mundo. E isso, de facto, deve nos regozijar. Portanto, a humanidade beneficiou com essa forma de organização económica. É claro que isto teve como drawback o facto de nas economias mais avançadas e que tinham conseguido, digamos, um equilíbrio social mais avançado, houve este choque criou uma maior desarmonia, nomeadamente os setores produtivos, sobretudo industriais, ao serem externalizados, portanto, para a China, para a Índia, para países semelhantes, onde a mão de obra era mais barata, fez baixar os salários de referência nestes segmentos e nestes países. E, portanto, aumentou as desigualdades nos países que tinham conseguido melhores resultados na redução dessas desigualdades. E, portanto, isso abriu uma brecha, mas temos que ver isto em termos mundiais e, enfim, espero que agora se consiga, enfim, com paciência, persistência e sabedoria, se consigam surgir essas brechas, enfim, nos tempos mais próximos, sem desarticular também demasiado o equilíbrio mundial. Relativamente à Europa, e passando à questão da competitividade, depois já iria também ao desafio português, e passando à questão da competitividade, a competitividade às vezes é um termo que pode suscitar várias confusões, porque pode ser-se competitivo
quer ao nível empresarial, quer ao nível das economias agregadas, de várias maneiras. Pode ser competitivo por capacidade de inovação e, portanto, capacidade de criar valor mais avançado, sem que os competidores tenham ainda conseguido essa sabedoria, essa capacidade, e, portanto, isso dá uma vantagem competitiva durante algum tempo, com a diferenciação de produtos, portanto, criar produtos. Para dar um exemplo, enfim, muito popular, eu quando andava a vender a dívida pública portuguesa, costumava dar esse exemplo, que é, portanto, há duas formas de vender, as coisas vendem só com base no preço ou com base na diferenciação. E, por exemplo, o sabonete Lux, se recordarem, enfim, há umas dezenas de anos atrás, a frase de marketing era 9 em cada 10 estrelas utilizam Lux, ou seja, era criar a ilusão nos potenciais consumidores, neste caso era até mais nas consumidoras, de que ao utilizarem o Lux teriam uma semelhança, aproximar-se-iam do estatuto de estrela. E isto levava esses consumidores a pagarem mais, portanto, pagarem mais por um produto que basicamente fazia o mesmo que fazia o sabão. Enfim, com um bocadinho mais de perfume, provavelmente, mas essa percepção permitia a quem vendia esse produto internalizar mais valor do que se tivesse concorrer apenas na base do preço. E, portanto, a terceira forma de competição, de concorrência, quando não se tem estes elementos de diferenciação, é com base nos custos. É conseguir produzir o mesmo que os outros, mas mais barato. E aqui o mais barato, no caso agregado das economias, é uma combinação de custos salariais e de produtividade. Portanto, os dois têm que estar equilibrados e têm que ser mais competitivos do que aqueles, enfim, que interagem no mesmo segmento. A Europa tem vindo a perder caminho nesta primeira área de competitividade, nomeadamente ao nível tecnológico. A Europa hoje é, enfim, eu vou exagerar de propósito, mas é quase um buraco negro no desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, quando nós temos os Estados Unidos de um lado e a China do outro na liderança das grandes inovações tecnológicas, a Europa não apresenta nenhuma inovação aqui. Basta ver, vemos o caso da Alemanha. A Alemanha, o que é que produz muito bem hoje? Produz carros, produz máquinas, como produzia há 100 anos. São carros muito melhores, são carros, enfim, que já incorporam outras tecnologias, mas não deixam de ser carros, não deixam de ser máquinas, embora, obviamente, a Europa tenha-se vindo a distinguir na área da farmacêutica e da biotecnologia, que, enfim, essa é uma área, apesar de tudo, importante diferenciação, mas não tem conseguido acompanhar os desafios que são levantados por estes dois grandes competidores, como digo, os Estados Unidos e a China. E não tem por várias razões, uma das quais é precisamente o facto disto ser uma agregação de mercados fragmentados. Portanto, outra das grandes ilusões que persiste na Europa é o mercado único europeu. Não há mercado único europeu nenhum. Há uma associação de vários mercados nacionais, todos eles fragmentados, que têm aspectos de regulação que são comuns. Mas fora esses aspectos de regulação que são comuns, no essencial eles são mercados fragmentados. E, portanto, que têm culturas diferentes, têm regimes diferentes e até têm autoridades de concorrência diferentes, nacionais, que velam pela manutenção de condições concorrenciais no seu segmento. E isso inibe, entre outras coisas, a criação de escala competitiva que permita, enfim, desenvolver muitos dos produtos. E grande parte destes produtos tecnológicos que têm emergido precisam de escala, porque têm custos fixos muito grandes, precisam de escala para diluir esses custos fixos e, portanto, poderem concorrer. O mercado dos Estados Unidos tem essa escala, o mercado chinês tem essa escala. E na Europa não há nenhum mercado nacional que tenha escala para isso. E, portanto, se não for possível as empresas atingirem uma dimensão significativa no seu mercado nacional, e as autoridades de concorrência não deixam, as autoridades de concorrência nacionais não deixam, eles não conseguem passar para outros mercados, escalar para outros mercados. E o que acontece depois é que essas empresas tecnológicas dos Estados Unidos ou da China vêm para a Europa concorrer a custos marginais, enquanto que as empresas correspondentes na Europa têm que concorrer ainda antes de diluir os seus custos fixos. Portanto, não têm capacidade concorrencial
com essas áreas mais avançadas da tecnologia. E por isso nós vamos perdendo, portanto a Europa vai perdendo muita capacidade de controle sobre o seu próprio futuro. A Europa agora, enfim, desde há uns tempos para trás, aquilo que é buzzword na Europa é autonomia estratégica. Quer dizer, basicamente queriam fazer coisas sem os Estados Unidos, sobretudo na área militar. É o grande buzzword, mas não faz nada para assegurar essa autonomia estratégica, e nomeadamente a dependência que existe no campo tecnológico, e basta ver isto, nós estamos aqui a contactar uns com os outros, basicamente estamos todos a utilizar a tecnologia americana, e não é só a tecnologia americana, porque isso seria ao menos. Os sistemas operativos dos instrumentos que nós estamos a utilizar são americanos e são controlados por empresas americanas, o que significa que se houvesse um conflito entre a Europa e os Estados Unidos, praticamente desativávamos a nossa capacidade de manter até a nossa vida, porque todos os nossos telemóveis utilizam sistemas operativos de base americana. Portanto, a incapacidade que a Europa tem tido de inovar neste campo, na área tecnológica, tem-a tornado dependente, e essa dependência é que é uma vulnerabilidade, inclusivamente de natureza estratégica, que, enfim, se não houver uma abordagem diferente, eu não vejo como é que vai conseguir ser superada. A Europa é aquela onde provavelmente se aplicam os princípios de uma economia liberal o mais livrescos possível. Isto é, os princípios são interiorizados enquanto princípios livrescos, isto é, como se a economia funcionasse em laboratório, em contextos ascéticos socialmente, quando a economia funciona em contextos sociais e políticos muito concretos, e portanto tem que terem atenção a esses contextos. E portanto, esta é um dos elementos, para vos dar só uma ideia do que é do nível de fragmentação e tecnológica que existe na Europa, eu hoje praticamente já não compro livros em papel. Enfim, não vou entrar na discussão o que é melhor, o que não é pior, não tenho espaço em casa já para arrumar livros, e por outro lado dá muito jeito quando vou para qualquer lado levar a minha biblioteca no iPad e tudo mais. Enfim, não vou fazer a apologia disso, mas o ponto que eu queria fazer, portanto, que significa que eu compro muito livros, basicamente só livros eletrónicos, e passo a publicidade, livros em formato Kindle. Eu só consigo comprar livros em formato Kindle nos Estados Unidos. Eu não consigo comprar na Espanha. Em Espanha existem lojas da Amazon que vendem Kindle, por vezes mais baratos do que os livros que eu compro nos Estados Unidos. No Reino Unido existe isso, mas eu não posso comprar lá. Não posso, por simplesmente, não sou autorizado. Eu tenho um daqueles leitores do Kindle, eu por acaso uso o iPad, mas tenho um dos leitores do Kindle. A única forma que eu tive de conseguir comprar aquilo foi com um amigo meu inglês, comprar aquilo para ir para a casa dele, e depois de uma reunião que tivemos ele trazer-me o Kindle, porque eu não podia comprar o Kindle nem sequer no Reino Unido, quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, só podia comprá-lo nos Estados Unidos. E só para terem uma ideia, enfim, da falsidade que é a ideia do mercado único europeu. Enfim, mas depois voltaremos, e nomeadamente eu depois queria voltar à questão portuguesa, mas, enfim, para isto não perder dinâmica, ficava por aqui nesta volta. Muito obrigada, e eu lançava o mesmo desafio ao Dr. Francisco Assis, se calhar começando aqui por uma das frases do professor Vítor Bento: a Europa está a perder a capacidade de controle sobre o seu próprio futuro. E lá está, num contexto global que se pauta também pelo aparecimento destes grandes atores emergentes, como é que ela vai recuperar esse controle? Vamos lá ver, há sempre uma incapacidade de controle sobre o seu próprio futuro. Não é? Eu retomando a questão, não vou querer entrar num debate epistemológico sobre a economia. O professor Vítor Bento, além de economista, é filósofo, também tem um mestrado e um pensamento e uma obra publicada, aliás, no campo da filosofia. Evidentemente, eu não quis menorizar de forma alguma a economia, porque tem de facto essa capacidade de previsão aproximada, e isso é muito importante. Mas eu não gostaria de viver num mundo em que a economia se tornasse uma ciência completamente exata. Sim. Por acaso eu não gostava de viver nesse mundo, que acho que seria um mundo absolutamente perigoso. Não é? E houve pensadores
conciliavam até a componente filosófica e económica, que achavam que um dia chegaríamos a esse mundo. Ainda bem que há surpresas, ainda bem que há criatividade, ainda bem que há imaginação, ainda bem que as coisas não são totalmente previsíveis. Não é? E, portanto, a economia, evidentemente, os economistas ajudam-nos muito a pensar as coisas, os modelos económicos ajudam-nos muito a pensar e são indispensáveis. Em relação, há aqui uma coisa que foi dita que é muito, muito importante, porque é um debate que ocorre hoje na Europa, já há uns anos atrás, e que é este. Nós, na Europa, temos que fazer, dada a altura, uma opção, que é, somos capazes de perceber a concorrência no plano global ou continuamos a ver a concorrência no plano estritamente europeu? Isto é, se continuamos a ver a concorrência no plano estritamente europeu e nacional, nós nunca seremos capazes de construir empresas, companhias com grande projeção global. E isso tem consequências muito negativas para a Europa. Por exemplo, aqui há uns tempos atrás estive a acompanhar um assunto, quando estava ainda no Parlamento Europeu, que era a construção de grandes vias ferroviárias com tipo TGV na América do Sul, e de facto as empresas europeias já não tinham capacidade para competir, porque cada uma delas é grande em termos do seu próprio país, ou aquelas que existem, mas nenhuma delas tem dimensão para competir com os chineses, por exemplo. Ou agora com os americanos, que também estão a apostar na ferrovia internamente. Portanto, isso é uma questão que tem que ser discutida, isto é, se nós queremos continuar a pensar a concorrência em termos estritamente de cada Estado-membro, ou se nós queremos pensar a concorrência em termos de empresas europeias, em grandes companhias europeias capazes de competir com os chineses e com os norte-americanos. Segundo essa questão, portanto, eu acho que é um tema em aberto, às mais diversas posições sobre isso, mas temos que pensar, não podemos fechar os olhos a isso, porque isso é altamente preocupante. Porque a verdade, eu viajei muito pela América Latina no período em que estive no Parlamento Europeu, e o que se via cada vez mais era investimento chinês e cada vez menos investimento europeu. Por várias razões, não é só por isso, porque o investimento chinês não questiona, não coloca questões ambientais, não coloca questões políticas, não coloca questões sociais e, portanto, entra muito mais facilmente, como em África, mas de qualquer maneira, também, para além disso, havia essa razão que eles construíram grandes companhias e nós não as temos. Segundo, é a capacidade de inovação europeia. E a economia alemã é um bom exemplo disso. E o setor automóvel, então, é um exemplo extraordinário. Porque a verdade é que o setor automóvel alemão, que é um setor de excelência na Alemanha, é um setor que está com extremas dificuldades em modernizar-se e em competir e em fazer a transição para o carro elétrico e para o que quer que seja que venha a seguir. E está a ficar atrás dos americanos e dos chineses. Se nós virmos bem, a tecnologia, por exemplo, se formos ver no pormenor, a tecnologia automóvel da Tesla não tem nada a ver com a tecnologia automóvel da maior parte dos carros europeus, são mundos completamente diferentes. Nós pensamos que estamos a falar da mesma coisa, que estamos a falar de carros elétricos, mas são tecnologias com graus de sofisticação completamente diferentes. O avanço da Tesla nesse domínio em relação aos carros europeus é enorme. O grupo Volkswagen apresentou há 2 ou 3 anos uma perspectiva de avançar com um carro já muito mais avançado, mas a verdade é que ainda não avançou. Os carros híbridos hoje em dia são quase uma fraude, em termos do que podem, portanto não tem muito sentido. Os chineses estão a avançar mais. Nós estamos de facto com sérios problemas de inovação a nível europeu. E eu tenho procuro encontrar explicações, no caso do setor automóvel até nem será bem, mas por exemplo nas biotecnologias, que é outro setor em que nós temos que avançar. Por acaso na parte farmacêutica, como já foi dito, até avançamos, mas há outros campos em que nós poderemos ficar para trás, porque nós estamos a levar na Europa demasiado longe o princípio da precaução. O princípio da precaução é um princípio que até está consagrado nos tratados europeus. Eu compreendo, mas o princípio da precaução levado até ao limite significa medo e significa incapacidade de correr alguns riscos. E quer os americanos, quer os chineses não têm esse receio e têm essa capacidade de correr alguns riscos. E nós temos que o fazer. É evidente que a evolução científica, tecnológica, nos próximos anos vai ser de tal maneira que nos vai colocar enormes problemas, nomeadamente de ordem ética, que se refletirão em decisões, em necessidade de tomar decisões políticas. Mas isso não deve levar-nos a ter uma atitude absolutamente negativa, como a Europa tem, em relação a quase tudo. Então eu estive no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu hoje é um sítio que se tornou profundamente conservador nesses domínios, sempre que se trata de, não digo que seja sempre por más razões, muitas vezes até será por boas razões, mas depois as consequências são negativas, que é a grande preocupação com tudo o que seja uma inovação tecnológica, que vai pôr em causa o ambiente, ou isto ou aquilo, e isso prejudica a nossa capacidade de inovação e prejudica nacionalmente a nossa competitividade. Porque há muitas formas, de facto, de ser competitivo, mas a melhor é ser competitivo pela inovação,
por aumentarmos subirmos na cadeia de valor e, de facto, pela diferenciação. Essa é a melhor forma de sermos competitivos, porque é aquela que nos torna mais ricos e torna as nossas sociedades mais prósperas e pode tornar as nossas sociedades mais iguais e mais justas e mais desenvolvidas. E há hoje um programa europeu seríssimo, com respostas muito diferentes, com países a darem respostas muito diferentes a isto, dentro dos países com respostas muito diferentes. Nós vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Eu estou muito ansioso por saber o que é que vai acontecer na Alemanha e na França, que são países fundamentais e que vão ter eleições em breve, a Alemanha já em setembro e a França para o ano. Porque imaginemos que uma vitória, eu até acho que os verdes alemães tiveram uma evolução muito interessante, mas apesar de tudo há ali por vezes ainda uns resquícios de um certo fundamentalismo ambientalista. E em França os verdes tiveram uma votação extraordinária nas últimas eleições municipais. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não dou por adquirido que o Macron seja reeleito presidente da França. Isso pode não acontecer. Se há um conjunto de fatores que se juntarem, pode não acontecer. Uma coisa é certa, a Marine Le Pen estará na segunda volta. A questão é saber quem é que vai estar com ela na segunda volta. E não é certo que seja o Macron. Mas, por exemplo, uma vitória de forças... não tenho nada, quer dizer, tenho algumas coisas contra, e sou completamente contra a ecologia fundamentalista, que acho que é um dos perigos que nós hoje enfrentamos no mundo e na Europa em particular, na sua versão fundamentalista. Se triunfarem posições dessa natureza, nós podemos assistir a uma regressão da Europa. Em nome de um suposto avanço civilizacional, nós podemos assistir a uma regressão da evolução científica, da evolução tecnológica da Europa, com um preço grande em termos de competitividade da nossa economia e de bem-estar das populações. E essa é uma das preocupações. Eu julgo que esta pandemia veio demonstrar uma coisa, que a ciência é fundamental. Que a ciência é mesmo fundamental, porque se não fosse a ciência, se não fosse o avanço, não é um avanço, a vacina não se alcançou rapidamente porque toda a gente de repente passou a investir com dinheiros públicos e privados. A vacina avançou porque já havia uma investigação anterior muito avançada em matéria de biologia e de medicina e de bioquímica que permitiu avançar, que já estava uma base criada que permitiu depois avançar com isto. Portanto, isto revela que a investigação científica é absolutamente fundamental. Num continente europeu em que se andava a desvalorizar demasiado a ciência e a pôr em causa demasiado, a meu ver, eu não sou um cientificista nem um positivista puro, não sou de forma alguma, mas a ciência é de facto uma das grandes conquistas da humanidade e é bom, e ainda por cima tem origem no espaço mental ocidental e é bom não a pôr em causa. E eu creio que neste momento nós temos que apostar muito nisso. E Portugal, no caso estrito português, é também esse um caminho que temos que seguir. Quer dizer, nós temos que aproveitar ao máximo. Eu hoje estive em vários debates, passei o dia em debates sobre questões económicas e questões económico-sociais, com pessoas das mais diversas orientações. E nós em Portugal temos de facto aqui uma questão que é fundamental, que é como é que nós vamos fazer o aproveitamento dos dinheiros que vão ser colocados à disposição do país, porque é claro que é melhor ter dinheiro do que não ter, e é melhor aceder a 60 mil milhões de euros do que não aceder a nada. Mas a questão fundamental não é, a meu ver, quantitativa, é qualitativa, é saber como é que nós vamos usar isto, e como é que se isto vai servir de facto para nós transformarmos, não apenas em função daquilo que são desígnios que a Europa determinou, que é a transição digital e a transição climática, enfim, isso aí são opções que nós temos que seguir, mas se nós vamos ser capazes de fazer uma transformação do nosso, primeiro do Estado, que precisa de ser transformado e precisa de ser altamente modernizado, que é um fator de atraso muito grande da administração pública em Portugal. E depois, se o nosso setor produtivo, de facto, é capaz, nas suas diferentes dimensões, é capaz de se transformar por via da inovação, por via dessa diferenciação qualitativa, para não voltarmos a ser o que quase sempre fomos durante muito tempo. E que depois às vezes lamentamos deixar de ser, porque nós éramos competitivos porque realmente tínhamos mão de obra. E nós, quando nos lamentamos muito, que realmente as fábricas fecharam, as fábricas têxteis e as fábricas de outras áreas fecharam porque a globalização levou a isso, nós éramos competitivos porque tínhamos uma mão de obra mais barata do que a generalidade dos países europeus. Essas fábricas todas tinham migrado em grande parte do norte da Europa para o sul da Europa e para Portugal e para a Espanha, depois migraram para o norte da África, depois para a China, mas o nosso fator competitivo durante muito tempo foi termos salários baixos e termos níveis de desenvolvimento mais baixos. A grande preocupação que temos que ter é sermos competitivos porque somos melhores, porque temos fatores de diferenciação, qualificação, de inovação. Isso implica muitas apostas na ciência, na tecnologia, na formação, nas qualificações, na organização do sistema público, na organização das empresas privadas, e esse é que é de facto o desafio dos próximos 10 anos para o nosso país. Sobre isso não tenho a mais pequena dúvida, e é isso que nós temos que tratar e trabalhar conjuntamente, creio eu,
em Portugal, porque senão daqui a 10 anos o que é que estaremos a dizer? Estaremos a dizer que precisamos de não sei quantos mais milhões para nos modernizarmos, que é o que tem acontecido. Não estou a dizer que nós aproveitamos mal os fundos comunitários, por isso não é verdade. Mas fizemos coisas bem feitas, mas a verdade é que há muita coisa que ficou para trás, não é? Que não fomos capazes de fazer. Esse problema hoje existe não apenas em Portugal, mas a nível europeu. A Europa está numa situação... A Europa é um espaço de debate político talvez o mais interessante do mundo. Não, tenho poucas dúvidas sobre isso. E tem as vantagens e as desvantagens, por vezes, de pôr tudo em causa. Não é? E uma das desvantagens é essa, é que não há dúvida nenhuma que hoje na Europa há um certo desconstrucionismo projetado na vida política e na vida económica, que é altamente crítico de tudo o que seja construir, por exemplo, grandes empresas, apostar mais na inovação, apostar mais numa investigação científica aplicada, correndo sempre alguns riscos, porque há sempre riscos nisso. E isso inevitavelmente nos faz ficar para trás, por um lado, de uma economia americana que é de facto uma economia mais dinâmica, pelas razões que todos conhecemos, e dos chineses que estão a conseguir uma coisa que as pessoas pensavam que eles não iam conseguir, que é manterem o sistema político autocrático, e cada vez mais autocrático, infelizmente, mas com um grande dinamismo do ponto de vista económico, porque toda a gente achava que isso não era possível e eles estão a conseguir fazer isso. Nós não queremos, evidentemente, o modelo chinês. Acho que temos que ser parceiros dos americanos, aquilo que foi dito, quer dizer, nem me passa pela cabeça, mesmo em matéria militar, apesar de todas as discussões que agora se fazem, nem me passa pela cabeça que a Europa se tente distanciar dos Estados Unidos. Acho que isso seria uma tragédia absoluta. É evidente que aqueles 4 anos do Trump geraram aqui na Europa um movimento de rejeição dos Estados Unidos, por várias razões, mas isso passou e acho que agora temos um presidente americano muito mais popular na Europa, não é? E que isso vai mudar muito a relação entre a Europa e os Estados Unidos e que isso é absolutamente fundamental. Também não me quero alongar mais para isto podemos falar mais um bocadinho uns com os outros. Muito obrigada. Eu passava novamente a palavra ao professor Vítor Bento, porque eu julgo que ele queria fazer um comentário ainda nesta parte do debate sobre Portugal, pelo menos fiquei com essa ideia há pouco, não sei se quer aproveitar. Sim, senhor, quero, mas deixe-me, enfim, fazer também, pegar numa deixa que o Dr. Francisco Assis deixou, também para chamar a atenção para uma coisa importante. A propósito do regime chinês, obviamente que ninguém esperava que desse o resultado que dá, mas houve algumas coisas que, enfim, que o regime chinês fez bem feito e obviamente está a colher os resultados disso. Aliás, eu devo dizer, enfim, a Carla sabe isso porque fez parte do júri da avaliação do meu doutoramento. Eu, enfim, estudei com alguma profundidade a estratégia económica chinesa e confesso que fiquei com uma admiração muito grande por Deng Xiaoping. De facto, o homem foi um estratega notável. Mas o ponto que eu queria fazer é que o Deng, entre várias outras coisas, de facto, ele do ponto de vista da governance económica teve uma visão, enfim, muito correta, mas uma das coisas que ele fazia a propósito da ciência e da expertise é que ele exigia, portanto, que a China tinha que se desenvolver tecnologicamente e era uma obrigação, nomeadamente dos quadros do partido, terem que ser experts, portanto, terem que desenvolver uma capacidade técnica e científica. E ele, num discurso para os quadros, entre outras coisas, dizia que o ser expert não requer que seja vermelho, mas os vermelhos têm que ser experts. Ou seja, portanto, era uma obrigação ética de ser quadro do partido, ter que ser excelente. E, portanto, o cultivo da excelência, e obviamente isso depois dá o resultado que está a dar, e, portanto, os mecanismos de governance, de promover o mérito, de utilizar o mérito e de promover, digamos, a governação das várias instâncias com base, digamos, na competência e na capacidade de criar valor, é um elemento fundamental e eu acho que é um dos campos onde nós estamos a falhar. Aliás, eu acho, enfim, eu não vou alongar nessa parte, porque essa parte é um bocadinho mais complicada, mas eu acho que um dos grandes problemas de Portugal, se tivesse que identificar o problema que a mim mais me preocupa, é um problema de governance em geral, da área pública em particular, mas da governance em geral, inclusive das empresas. Eu identificaria isso provavelmente como um handicap maior que impede
a utilização dos recursos de uma forma mais eficaz. Mas relativamente, digamos, às capacidades competitivas do país, nós temos, para além deste da governance, e este já é suficientemente importante, nós temos outros handicaps que obviamente funcionam contra nós e nós não temos conseguido superar, e as políticas públicas têm sido ineficazes nesta superação, ou pelo menos não têm sido suficientemente eficazes nesta superação. E todos estes fatores que eu vou identificar refletem-se na produtividade e, portanto, refletem-se na baixa produtividade que nós temos. Primeiro, nós temos uma grande escassez de capital. Nós poupamos pouco, enquanto país poupamos pouco, e endividamos-nos. Portanto, endividamos bastante, precisamente porque poupamos pouco, e muito endividamento é para consumo, não é para investir. Portanto, o que significa que, no fundo, não só não criamos a capacidade de criar o nosso próprio desenvolvimento, como vamos hipotecando a capacidade que temos de recorrer a recursos externos, não para desenvolver a economia, mas para consumirmos em última instância. Portanto, temos uma grande escassez de capital. Depois também, e independentemente dos progressos que foram feitos na educação, a geração adulta continua a ter um déficit de educação, quando comparado com os outros países, nomeadamente da OCDE, continua a ter um déficit importante de educação, e obviamente que isto também se reflete na sua capacidade de aprender novas tecnologias, de aprender novas técnicas, e portanto de desenvolver uma produtividade mais elevada. Depois nós temos um problema de escala, e este problema de escala tem uma componente ideológica que eu também já lá vou. O problema de escala é que cerca de 45% do emprego em Portugal é tido por microempresas. Ora bem, as microempresas não têm dimensão para racionalizar procedimentos, para racionalizar processos e, no fundo, para ter níveis de produtividade minimamente elevados. Eu agora vou citar de cor o número, mas a produtividade das microempresas é para aí 1/3 da produtividade das outras todas. Estou a citar de cor, o número pode não estar exato, mas não deve andar também muito afastado disso. Digamos que é metade. Portanto, isto é um grande bloqueio à nossa própria produtividade. Mas nós depois, esta agora é a componente ideológica, nós temos ideologicamente uma aversão muito grande à acumulação de capital. E isso é refletido, entre outras coisas, no sistema fiscal. O sistema fiscal, nomeadamente o IRC, é um imposto progressivo. Isto é, é um imposto onde a taxa de imposto cresce com o volume de lucros. Ora bem, o volume de lucros não representa necessariamente rentabilidade. Representa a maior associação ao volume de lucros é o capital da empresa. Portanto, isto é, uma empresa pode não ter capital nenhum e ter uma rentabilidade brutal, mas tem lucros pequenos, mas a taxa de rentabilidade ser brutal. Uma empresa pode ter lucros muito elevados e ter uma baixa rentabilidade, que aliás acontece atualmente com os bancos, mas não vamos entrar nisso. Mas como a taxa de IRC é progressiva, significa que isto é uma hostilidade à acumulação de capital e à acumulação de dimensão. E estes fatores, a educação, a falta de capital e a escala, são fatores que explicam grande parte das desigualdades que nós temos em Portugal e a persistência dos baixos salários. Porque grande parte das desigualdades resultam do facto, e como o Dr. Francisco Assis dizia e muito bem, muito da população em estado de pobreza é a população trabalhadora, mas são trabalhadores que estão presos a esta âncora das microempresas, mesmo que não trabalham nas microempresas. O facto de ter 45% do emprego em microempresas, isto funciona como uma âncora salarial muito forte, da qual é difícil mesmo as outras empresas saírem. E, portanto, basicamente, as empresas que saem desta âncora são as grandes empresas. E são aí que nós temos as remunerações elevadas e, portanto, é aí que nós temos remunerações a vários níveis mais elevadas com uma diferenciação significativa. Mas a âncora das microempresas é uma âncora muito, muito pesada sobre a estrutura salarial que depois se transmite para os outros segmentos da economia. E relativamente à questão da fiscalidade, e portanto da fiscalidade ser avessa ou ser adversa à acumulação de capital e portanto ao capital, isto depois prende-se com um outro elemento e que tem a ver com a governance. Eu sempre me impressionei porque é que, havendo esta disfuncionalidade fiscal, havia tão pouca crítica, sobretudo das grandes empresas, digamos, a esta disfuncionalidade fiscal. Até que às tantas percebi, e a razão é porque
depois as empresas conseguem negociar bilateralmente com o governo benefícios fiscais particulares que lhe permitem baixar a sua fatura fiscal, mas é uma negociação bilateral. E, portanto, uma negociação bilateral de que os dois se tornam dependentes um do outro. Portanto, as empresas ficam dependentes do governo para os favores e o governo fica no fundo, dependente dos favores que faz às empresas. Mas como isto permite que essas grandes empresas acabem, enfim, por ficar menos constrangidas, porque a sua fatura fiscal acaba por baixar, não por razões diretas, mas por razões indiretas, dos tais benefícios que vão obtendo depois em negociações bilaterais, o regime vai se reproduzindo e, portanto, é um desincentivo à própria escalabilidade da economia da maior parte das empresas. E para nós termos salários mais elevados, nós temos que ter empresas maiores, porque só empresas maiores é que têm um nível de produtividade que possa pagar sustentadamente salários mais elevados. Portanto, um dos grandes objetivos que devia ser prosseguido e devia congregar várias forças era precisamente concorrer para um aumento da dimensão média das empresas em Portugal. Depois temos uma outra diversidade, que essa não é controlável, que é a periferia. Nós somos, de facto, em termos europeus, nós somos um país periférico. Nós somos provavelmente o país mais, talvez com Chipre, o país mais periférico da Europa, se medirmos a periferia com uma distância ao centro da Europa. A distância entre a capital do país ao centro da Europa, eu em tempos fiz essas contas todas e nós somos o país, de facto, estamos na maior distância. O centro da Europa atualmente é o triângulo Bratislava, Viena, e já não lembro qual é a outra cidade, é um triângulo que constitui o centro da Europa. Portanto, o alargamento afastou o centro da Europa mais para a direita, mais para o Oriente, e, portanto, afastou-nos mais. Por outro lado, esta nossa periferia não é apenas geográfica, é também económica. Porque se nós medirmos o PIB que existe num raio, sei lá, de 1000 quilómetros ou 500 quilómetros à volta de cada país, Portugal também é dos países que tem menos PIB à sua volta, num raio de cerca de, talvez, 1000 quilómetros, que, como digo, já foi há muitos anos que eu fiz essas contas, nunca mais acompanhei isso, mas ficou-me essa ideia. Agora, este é um fator, isto é o que é, portanto, que significa que nós temos que melhorar os outros todos para contrariar esta adversidade. Eu já vendi o peixe também de que a periferia não existe, o mundo é redondo, nós podemos ser aqui o centro, um ponto central do mundo, estamos na triangulação dos oceanos, nos 3 continentes, não sei o que tal. Isso é treta. Isso é treta. Quer dizer, geograficamente é verdade, quer dizer, se olharmos para o globo, isso é verdade, mas depois traduzido isso em linguagem económica, isso não tem significado. Doutor Bento, muito obrigada. Eu pegava num dos aspectos que referiu e que também acho absolutamente fundamental, que é a questão da governance, né, da qualidade da governance ou da falta dela. Eu, por acaso, costumo dizer às vezes aos meus alunos, quando nós estamos a abordar essas questões, eu vou sempre evocar uma frase do Luís de Camões, que dizia algo do género, que um fraco rei faz fracas as fortes gentes, não é? E, portanto, se nós não tivermos, de facto, lideranças de qualidade, dificilmente aqueles que são liderados conseguirão ser excelentes. E eu pegava precisamente nesta dimensão das vulnerabilidades estruturais da economia portuguesa e não só, para introduzir o último dos temas que tínhamos previsto debater hoje e que tem a ver precisamente também com o papel dos fundos estruturais na construção da competitividade e da coesão social europeia e dos seus países. E é sabido, naturalmente, que o espaço de integração é um espaço profundamente heterogéneo. Essa heterogeneidade aumentou com os sucessivos alargamentos, né? Uma vez que foi sempre um dos novos membros ocupar o último lugar no ranking do rendimento. Eu estava a ver umas estatísticas e, enfim, fiquei impressionada. Ainda hoje, o poder de compra na região mais pobre da Bulgária é cerca de 24 vezes inferior ao da região mais rica na Alemanha. E, portanto, estas disparidades são de facto impressionantes e, obviamente, reforçam também a redistribuição da atividade empresarial no seio da União Europeia, o reforço da especialização produtiva e, obviamente, podem agravar ainda mais as diferenças entre as várias regiões.
E obviamente aqui as políticas de coesão vão ter um papel importante, principalmente no contexto de crise pandémica, mas elas têm também merecido algumas críticas por poderem afetar a eficiência dos mecanismos de mercado e comprometer a afetação dos recursos. E assim, dos objetivos iniciais da política de coesão, que seria promover a convergência e reduzir as disparidades, essa política passaria agora a preocupar-se mais com a promoção do potencial competitivo das regiões, uma ótica de quase rivalidade, digamos assim, com um reforço significativo da dimensão territorial. E, neste contexto, eu lançava então um conjunto de questões finais, dentro do âmbito do nosso debate, que passariam pelo seguinte: esta nova visão da política de coesão e dos fundos estruturais permite resolver o dilema da competitividade de coesão, ou pelo contrário, agravar as diferenças no seio da União Europeia? Há pouco falávamos na questão do governance e na importância do planeamento. E eu pergunto também, são os países capazes de definir uma estratégia autónoma para a aplicação dos fundos, ou existe uma quase imposição por parte das instituições europeias na alocação dos mesmos? Ainda a semana passada o professor Félix Ribeiro, na Ordem dos Economistas, num webinar promovido pela Ordem dos Economistas, dizia que Portugal, por exemplo, não tem capacidade empresarial para alterar a oferta, que não existe planeamento estratégico, e chamava-lhe inclusivamente uma região assistida. E eu aproveitava para colocar a última questão, que é, no caso português, estes fundos estruturais ajudaram, e perante o futuro, ajudaram a resolver as fragilidades estruturais da economia portuguesa e a reforçar a competitividade, ou tiveram uma vertente assistencialista, traduzida na perpetuação de algumas ineficiências? Dr. Francisco Assis, começava por si. Eu, antes de mais, queria dizer duas coisas que o professor Vítor Bento disse e com as quais estou inteiramente de acordo e que acho que é preciso começar a dizê-las enfaticamente. Primeiro, nós de facto somos um país periférico no quadro europeu. Essa história de que não somos periféricos, que estamos no centro do mundo, numa perspectiva de que somos de um país atlântico, e agora isso é uma completa loucura. Não tem qualquer expressão tradução em coisa nenhuma neste momento, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista geopolítico, nem do ponto de vista nenhuma. Nós somos um país, a nossa integração fundamental é na Europa, e na Europa somos um país periférico. E temos que partir desse pressuposto e agir em função desse pressuposto e não de quimeras que vamos por vezes desenvolvendo, que vamos fazer, por exemplo, de Sines o grande porto de entrada não sei para onde, e vamos fazer não sei o quê, porque as coisas depois de facto não funcionam nestes termos na realidade. Nós estamos muito longe do centro da Europa. E isso, sendo a Europa, apesar de tudo, um continente pequeno, isso pode não ser assim tão dramático, mas é uma realidade com a qual temos que viver. A segunda, eu tive há bocado de tarde de manhã, ao final da manhã, um dos debates que tive hoje foi com o Dr. Pires de Lima, na Associação Nacional de Jovens Empresários, aqui no Porto, e ele colocou precisamente a questão do IRC, que estava agora a ser colocada, e colocou exatamente nesses termos. Eu penso que essa discussão tem que ser feita. Duvido muito que haja condições políticas para a fazer nos próximos tempos, mas acho que essa discussão tem evidentemente que ser feita, porque de outra forma nós de facto estamos a penalizar empresas que são fundamentais, ou estamos a penalizar as empresas, ou estamos a ter um relacionamento pouco sério com elas, através dos tais benefícios fiscais, não? Eu, na concertação social, por exemplo, verifico que sempre que se discute isso, há determinadas organizações que contestam os benefícios fiscais às grandes empresas. E contestam numa perspectiva, pronto, é a visão que têm, mas também não põem outra hipótese, que é de facto perceber que esses benefícios fiscais são a forma que se encontrou para contrariar um problema sério, que é a forma como nós adotamos o IRC. O IRC penaliza, de facto, a criação de capital, e essa criação de capital é absolutamente fundamental para a expansão dessas empresas. Outra questão é, nós temos um tecido económico muito fragmentado, com muitas pequenas empresas, sem massa crítica, sem capacidade, e mesmo na distribuição dos fundos comunitários, nós criamos dois grupos de trabalho, vários, mas estes são os que interessam no SES, nos últimos meses, um sobre a questão da produtividade e outro sobre a questão da aplicação dos fundos estruturais, e que estão articulados um com o outro, e quer saber, por exemplo, se tem sentido uma distribuição mais alargada dos fundos estruturais, isto é, permitir um acesso maior às microempresas, aos fundos estruturais, ou se pelo contrário faz algum sentido concentrá-los mais
em empresas com uma dimensão mais média, incentivando processos de aquisição e de fusão de empresas, de forma a elas adquirirem outra dimensão. E essa é uma questão que tem que ser discutida, só que em Portugal, neste momento, muito francamente, não acho, e lamentavelmente, acho que nos próximos 1, 2 anos não vai haver condições para discutir esse assunto. Espero que a seguir possa haver condições para discutirmos esse assunto. Em relação à questão que colocou, é evidente que há diferenças muito grandes ainda no espaço europeu, essa questão do 1,24, não é, em relação à Bulgária, que deve ser das regiões mais pobres da Europa, é uma questão muito complexa, porque depois nós não temos os mecanismos quer dizer, nós não somos um Estado federal, a Europa não é federal, provavelmente não vai ser nos próximos anos, portanto é evidente que não é fácil resolver esses assuntos, e em grande parte a resposta tem que ser ao nível de cada Estado-nação. Nós já temos, este pacote do PRR tem obrigações, traz consigo algumas obrigações, que é a transição digital e a transição climática. E aí vai haver uma certa homogeneização a nível europeu, que também poderá colocar alguns problemas, porque nem todos estão preparados da mesma maneira para fazer a transição, por exemplo, climática. Não é? A transição climática é muito interessante em países muito ricos, é mais complicado em países muito pobres. Vamos ter que perceber que o processo provavelmente não vai ter que ser toda à mesma velocidade. Podemos ser um país de vanguarda nas energias alternativas e depois temos uma das energias mais caras da Europa, não é isso? Nós sabemos bem o que é que isso significa. E, portanto, é preciso ter cuidado com essas questões e nunca ser fundamentalista nessas coisas. Eu julgo que os programas de coesão tiveram 2 efeitos. Um positivo, evidentemente, porque apesar de tudo melhoraram as regiões, mas podem, se não forem bem utilizados, evidentemente que também podem ter um efeito negativo. Não é? Portanto, isso depende muito da capacidade de cada Estado-membro utilizar os meios que são colocados à sua disposição. O exemplo búlgaro é um exemplo limite, quase, como é o exemplo de toda a Europa de Leste, por razões diversas, que não importa agora aqui referir, é completamente uma Europa de Leste, não a Europa Central. Faço uma distinção entre, apesar de, por exemplo, o caso húngaro ter os problemas políticos que tem, mas a Europa de Leste, mesmo de Leste, tem problemas é muito diferente da Europa Ocidental. Não há só a Europa do Norte e a Europa do Sul. Há aqui uma linha também que separa a Europa Ocidental da Europa de Leste, e eles têm, de facto, ou porque viveram a experiência de décadas de economias estatizadas e de regimes de inspiração soviética, ou por razões até anteriores a isso, há, de facto, ali especificidades que tornam mais difícil alguma evolução e têm níveis de corrupção elevadíssimos, têm problemas gravíssimos a nível da organização do Estado de Direito. Felizmente nós aqui na Europa Ocidental, apesar dos problemas que ainda temos, mesmo em Portugal, não estão minimamente ao nível do que se passa nessa Europa de Leste. Portanto, aí eu não sei como é que as coisas vão evoluir, mas olho com muita preocupação para a Roménia, para a Bulgária, para a Eslováquia, para outros países. Há outros que felizmente são bons exemplos, a Eslovénia é um bom exemplo, mas há outros que não são. Agora, em relação a Portugal, estas políticas, evidentemente que têm que ser, nós temos que ter aqui a capacidade de articular nas nossas políticas, na aplicação dos tais cerca de 60 mil milhões de euros que vêm para Portugal, de articular vários esforços de várias prioridades ao mesmo tempo. Primeiro, modernização da administração pública, porque isso é parte da transição digital, pode permitir. Nós temos bases de dados que não estão articuladas umas com as outras, setores que não falam uns com os outros, não é? Isso manifesta-se depois em ineficiências enormes a nível de funcionamento do Estado. Transformação também organizacional a nível das empresas. Eu acho que o movimento associativo empresarial também devia ter um papel mais ativo e pode ter um papel mais ativo no sentido de dinamizar uma maior organização a nível do setor empresarial. Depois, qualificação dos recursos, porque nós melhoramos muito, mas ainda estamos atrás, como foi dito há pouco, dos outros países europeus, que eles, portanto, também melhoraram, não é? Portanto, nós ainda estamos bastante longe dos países europeus e temos que fazer um esforço enorme no sentido de melhorar os recursos. Depois, ter a noção de que na formação superior, no ensino superior, temos que ter quer a reflexão e a investigação puras, não é? Isso é essencial, é a função da universidade, mas também temos que ter uma reflexão e uma investigação aplicadas e muito projetadas para novas necessidades que se percebem. Por exemplo, os politécnicos têm aí, os institutos politécnicos podem ter aí um papel muito, muito importante e creio que grande parte deles vão começar a perceber isso e a reagir e a atuar. Está aqui uma série de desafios que se colocam ao mesmo tempo ao nosso país, sendo que nós vamos ter muito pouco tempo para absorver um volume de fundos muito grande. Isso não se tem reparado muito, mas é que se olharmos para o passado e virmos o que vai ser o nosso futuro, nós vamos ter nos próximos anos
à nossa frente um desafio extraordinário, porque é em muito pouco tempo absorver e utilizar corretamente um volume de fundos que vão ser colocados à nossa disposição que não tem nada a ver com o que acontecia até agora. E nós até agora já revelamos por vezes alguma dificuldade em gastá-los todos, nomeadamente na última fase dos fundos comunitários do último programa, por razões múltiplas. E, portanto, nós vamos ter agora aqui um desafio enorme à nossa frente. Eu não distingo a política de coesão do resto das políticas. Acho que isso é perigoso nós distinguirmos as políticas de coesão das outras, que são as políticas da competitividade, as políticas da inovação, as políticas da transformação económica, porque elas estão associadas umas às outras. Portugal é um país que tem vantagens, sendo periférico, apesar de tudo, tem algumas vantagens. Porquê? Porque o mundo ficou mais pequeno, porque a Europa ficou mais pequena, porque é mais fácil chegar de uns pontos aos outros e porque nós temos algumas vantagens. Temos um bom clima, um país bastante pacífico, um país tranquilo, um país apelativo, as pessoas gostam de vir a Portugal e muitas gostarão de se instalar em Portugal. E nós temos que usar algumas armas que estão à nossa disposição para garantir a atração de capital. Sendo um dos problemas que nós temos a insuficiência, a rarefação de capital, nós temos evidentemente que atrair capital externo, atrair saber e conhecimento externo, não é só português, nós não temos que estar só preocupados com o facto dos portugueses que saem, nós temos que trazer estrangeiros que trazem conhecimento para cidadãos de outros países que podem trazer conhecimento para Portugal e há gente que está disponível para isso, porque nós temos, apesar dessa dimensão periférica, temos algumas vantagens, não é? Que também temos que saber utilizar. Se nós conseguirmos, quer dizer, evidentemente que isto não vai correr tudo bem, isso é impossível na vida, mas se nós conseguíssemos encontrar aqui alguns consensos mínimos e fazer essa articulação de todos estes aspectos, talvez daqui a 10 anos o país fosse diferente do que é hoje. Isso significa que temos que ter alguma ambição. E o país tem que determinar alguns objetivos e algumas ambições e tem que lutar por elas e tem que ter aqui, e temos que juntar alguns setores, algumas pessoas. Eu acho que este é o tempo de congregarmos algumas das pessoas que até pensam em muitas coisas de forma ligeiramente diferente e temos divergências uns com os outros, mas há aqui meia dúzia de coisas em que estaremos quase todos de acordo e essa é a melhor maneira de nós enfrentarmos o futuro de Portugal. E eu, como presidente do Conselho, só aceitei para o SES, eu estava fora, tinha estado muitos anos na vida política ativa, saí, estava fora, estava muito bem fora da vida política, diga-se de passagem, a fazer uma coisa com muito interesse no meu campo, que é a filosofia, e de repente voltei porque percebi que, não estou na vida política partidária, isso não voltaria no imediato, pelo menos, porque achei que o Conselho Económico e Social pode também pode dar um contributo para isto. E a minha preocupação é muito a de pôr o Conselho Económico e Social a funcionar, abrindo-se a todos estes contributos, sendo um local de produção de conhecimento. Nós temos uma vantagem, não tomamos decisões, uma vantagem, não somos o Parlamento, não somos o Governo, não somos a oposição, não temos que resolver nenhum problema imediato, não temos que agradar a ninguém, não temos que ganhar eleições amanhã. Isso é uma grande vantagem, não é? Portanto, eu acho que nós podemos criar aqui algumas condições para promover alguma discussão sobre estes assuntos. O professor Vítor Bento, por exemplo, é uma das pessoas que eu já agora vou dizer com quem tencionava falar e vou ligar nos próximos dias para o convidar para participar numa iniciativa, depois não vou agora em público dizer qual é, mas uma iniciativa porque acho que é muito boa. A professora Carla já teve oportunidade de falar aqui há uns tempos e de dizer também como contava. Há pessoas, nós temos que juntar hoje, eu não vou agora dizer nós que são os melhores, são pessoas que são muito importantes, que podem pensar de forma diferente em muitas coisas, mas que eu acho que há aqui alguns pontos em que nós temos que coincidir. Estes 10 anos vão ser anos decisivos para o futuro do nosso país e nós não os podemos perder. Muito obrigada. E, professor Vítor Bento, aproveitando o repto do Dr. Francisco Assis, perguntava-lhe, temos ambição para construir a nossa autonomia estratégica, por exemplo, aproveitando os fundos estruturais nesse sentido? Nossa ambição temos, às vezes até temos ambição demais, o nosso problema é pôr em prática estratégias que realizem as ambições. Aliás, eu costumo dizer, e a Europa também padece disso, muitas das ambições, ou melhor, muitas das ambições que são formalizadas retoricamente e depois são designadas de estratégia são cartas ao Pai Natal. Isto é na expectativa de que
alguma coisa aconteça, ou seja, que o Pai Natal traga aquilo, porque depois não há o empenhamento na criação dos meios necessários para concretizar as finalidades que se querem atingir. E nós temos muito esse defeito. Mas, enfim, temos as ambições. E depois, como disse há pouco, eu acho que uma das nossas grandes vulnerabilidades é o sistema de governance em geral, e da governance pública em particular, mas da governance em geral, e isso deixa-me muito cético sobre a boa utilização dos fundos que aí vêm. E se nós olharmos para a nossa experiência do passado, vimos isso. O período que menos crescemos, e já um período suficientemente longo, foi o período em que tivemos mais fundos à nossa disposição, e que deu origem a muitas coisas, não necessariamente a crescimento, mas deu origem a muitas coisas, entre as quais, enfim, aquele rol, enfim, que não deixa de ser marginal, e eu, antes de descrever, acentuo esta componente que é marginal, daquele desfile que íamos fazer na comissão de inquérito ao novo banco, de uma parte da classe empresarial, que, insisto, é muito marginal, mas aquilo é um exemplo da abundância de fundos que houve neste país, durante esse período longo. E, portanto, eu tenho aqui um grande ceticismo relativamente a isso. É óbvio que o dinheiro vai ser utilizado, vai aumentar o consumo, vai ter um impacto na economia que decorre se gastar mais dinheiro, que isso vai deixar raízes reprodutoras. Sobre isso tenho muitas dúvidas. E sobre as formas de os poder utilizar, e pegando numa coisa que disse o Dr. Francisco Assis, que eu acho que é importante, e é importante sublinhá-la, se devem apoiar as micros, as pequenas empresas, se devem apoiar mais as empresas de maior dimensão, médias, grandes, etc. Eu recordo, enfim, em vez de fazer o argumento pela descrição lógica, fazê-lo pela exemplificação. Um dos melhores apoios, dos maiores apoios que foi dado às pequenas empresas em Portugal foi a Auto Europa. O dinheiro, enfim, que foi utilizado no estímulo da instalação da Auto Europa teve muito mais efeitos reprodutivos em toda a atividade das pequenas empresas, não só na sua atividade direta, mas na obrigação que elas tiveram de se capacitar para responder a um mercado mais exigente e a um mercado que requeria qualificação, que as obrigou a certificar, se obrigou a fazer uma série de coisas e que as tornou competitivas depois em termos internacionais. E, portanto, aquele efeito de espalhar da Auto Europa foi muito mais útil do que se tivesse distribuído aquele dinheiro pelas pequenas empresas, que continuariam a ser provavelmente medíocres, sem ter dado o salto qualitativo que acabaram por dar. Portanto, agora eu compreendo, enfim, que do ponto de vista de aceitação pública e sobretudo na opinião publicada e nos meios mais políticos, isto não é o apoiar empresas maiores, não é propriamente as coisas que sejam mais fáceis de aceitar. Enfim, mais 2 ou 3 coisas assim em título de pastilhas, portanto, sem necessário, sem ter uma ligação totalmente lógica entre si, mas apesar de tudo gostava de as referir. O Dr. Francisco Assis também referiu a importância de trazer conhecimento para Portugal. E isso de facto é fundamental, mas trazer conhecimento de Portugal tem que ser também com uma dimensão crítica, porque uma das coisas importantes para o conhecimento se reproduzir é ter massa crítica para se reproduzir, isto é, ter um cientista ou ter 2 cientistas, podem ser topos de gama em Portugal, serve muitíssimo pouco. Ter um núcleo grande de cientistas com capacidade de diálogo entre si, isto é, que possam aprender uns pelos outros, que quando vão almoçar na cantina do centro de investigação possam falar entre si, isso tem um efeito reprodutivo do ponto de vista de conhecimento muitíssimo maior do que ter o cientista topo do mundo. E isto levanta um outro problema que tem a ver com as universidades e que tem a ver com a utilização da língua nas universidades. E eu percebo que esta questão não é fácil. Há pouco tempo vi um professor, enfim, de uma faculdade e distinta figura pública, que se insurgia contra o uso do inglês nas universidades, achava que isso era até uma violação constitucional e que não podia, e que as escolas estavam a fazer isso, estavam a violar a Constituição e tudo mais. Ora bem, o conhecimento é um bem universal, mas o conhecimento, para ter valor, tem que poder ser comunicado ao universo. E a única forma de ser comunicado ao universo é numa língua que o universo entenda. Se nós quisermos, eu vou exagerar na expressão, se quisermos comunicar apenas num dialeto, o universo não vai apreender
toda a nossa cientificidade que nós queiramos criar. E isso limita, nomeadamente, a nossa capacidade de exportar conhecimento. Porque para nós exportarmos conhecimento temos que o exportar numa língua que o universo entenda. E o que nós acabamos por fazer, nós somos uns importadores líquidos de conhecimento, porque nós, enfim, como queremos aprender, nós vamos utilizar os livros todos produzidos lá fora, obviamente em línguas de utilização universal, vamos utilizá-los, mas como nós depois só aceitamos escrever ou produzir em português, nós não conseguimos exportar esse conhecimento, fica confinado. E, portanto, utilizando uma analogia económica, ficamos com um déficit comercial enorme na nossa balança de transações de conhecimento, por mantermos o atavismo de que temos que preservar a língua. A língua é muito importante, eu sou um grande amante da língua portuguesa, mas cada coisa em seu sítio. E hoje em dia, quer gostemos, quer não gostemos, o inglês é o latim dos tempos modernos. No passado, as universidades funcionavam em latim e era através do latim que comunicavam transnacionalmente. Hoje, o inglês preencheu o papel do latim. Era melhor que fosse português, mas não é. Não é. E, portanto, se nós quisermos comunicar com o mundo e quisermos transacionar conhecimento, temos que comunicar na língua franca, e a língua franca, quer gostemos, quer não gostemos, é o inglês. O último ponto, outra pastilha, em termos de desequilíbrios. Nós falamos muito nos desequilíbrios geográficos, nos desequilíbrios territoriais em Portugal e, enfim, depois queremos desenvolver uma série de políticas para tornar o interior igual ao litoral. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E convém que nós nos capacitemos que cada uma destas áreas tem que desempenhar papéis diferentes. E elas têm que ser criadas condições para que cada uma delas desempenhe o papel, enfim, para os quais tem a oportunidade de se desenvolver, que não são todas o mesmo. Cada vez mais as economias vão se desenvolver centradas em grandes cidades. Em Portugal só há 2 grandes cidades, é Lisboa e Porto, não há mais. Nós podemos desenvolver todos os regionalismos, podemos ficar todos cheios de pena, e eu tenho muita pena do meu Alentejo não poder ser um centro do mundo, gostaria muito que o meu Alentejo fosse o centro do mundo, mas não é. Tem muitas coisas boas, e é essas coisas boas que têm que ser valorizadas, e é investir no desenvolvimento dessas coisas boas, mas ter a noção que aquilo não vai ser igual a Lisboa, não vai ser igual ao Porto, nem vai conseguir concentrar as atividades que se vão concentrar em Lisboa e no Porto. E, portanto, a coesão territorial tem que ser pensada, cada coisa em seu sítio, e cada área ter a capacidade de desenvolver aquilo para que tem, enfim, para que há condições naturais desse próprio desenvolvimento, e pode ser para muitíssima coisa. Para a natureza, obviamente que o desenvolvimento dos aspectos ligados à natureza é muito mais fácil, obviamente por razões óbvias, no interior, apesar de, já agora isto foi uma coisa que eu aprendi ainda quando andava a estudar, o terreno mais produtivo, pelo menos ensinou-me um professor do terreno mais produtivo em Portugal, a terra com maior produtividade, está entre a Amadora e Queluz. Portanto, mas essa já está ocupada, mas enfim, mas já há muita coisa que pode ser feita no interior a partir da natureza, sem ter que necessariamente replicar aquilo que é feito em Lisboa no Porto. Obrigado. Muito obrigada a ambos, mais uma vez. Acho que nós assistimos aqui a um formidável debate, à exposição de ideias fora da caixa, como se costuma dizer, que acho que cumpriram na íntegra a principal missão da academia, ao fim e ao cabo, que é desinquietar-nos, não é? Que é levar-nos a refletir. O tempo de debate já vai muito longo, estamos aqui há quase 2 horas. Eu perguntava aos nossos 2 oradores se ainda teriam disponibilidade para responder a uma ou 2 questões que foram colocadas entretanto no site, e depois, naturalmente, também para não vos cansar mais, iríamos terminar. Se me permitem, então, eu iria aqui por ordem às questões que foram colocadas. Uma primeira questão que diz o seguinte: em vez de se dar o apoio económico às empresas em função da sua dimensão, não deveria ser dado o financiamento consoante o seu propósito ou missão, devidamente enquadrado com os objetivos estratégicos nacionais e internacionais, como a sustentabilidade energética e a transição digital? Passo a palavra, talvez, ao Dr. Francisco Assis, se quiser começar. De uma certa maneira isso vai acontecer, mas não, evidentemente que um dos objetivos que temos agora a nível europeu é a descarbonização da economia, portanto é óbvio que empresas que vão apostar mais na descarbonização ou mais depressa vão ter
benefícios maiores do que outras. Portanto, isso naturalmente vai-se resolver. Mas o que eu acho fundamental é que, realmente, a questão essencial não é essa, e é isso que vai se resolver. A questão fundamental é outra, o que eu concordo inteiramente. A questão, por exemplo, da Auto Europa é um bom exemplo, porque uma empresa como a Auto Europa tem um efeito de transformação de todo o contexto circundante extraordinário. E se nós fizéssemos, imaginemos que tínhamos dividido aquelas verbas por 500 oficinas de automóveis, hoje aquilo estava tudo na mesma, ou até estava pior. É um bom exemplo, porque revela isso. Nós não podemos ter aqui a ideia, por vezes, de que democratizar absolutamente o acesso aos fundos comunitários é a melhor forma de os utilizar, não é correta, não é verdadeira, e é altamente ineficaz. O que temos é outra coisa que fazer. É mais difícil, não é só em termos portugueses. Está provado que nos Estados Unidos é muito mais fácil uma empresa passar de uma pequena empresa para o estatuto de empresa média. Uma PME surge como... O crescimento de uma empresa é muito mais fácil e muito mais rápido. E na Europa é muito mais difícil, em Portugal ainda é mais difícil. E quanto mais pequenas são as empresas, menos massa crítica têm, não são bem governadas, não têm capacidade de absorção de fundos comunitários, não têm capacidade de inovação. Nós temos uma estrutura altamente fragmentada e isso tem que ser equacionado, e julgo que está a ser equacionado a todos os níveis. Julgo que o Governo tem absoluta consciência disso mesmo. As conversas que um dos membros do Governo com quem mais falo das minhas funções é o Ministro da Economia, e tenho a noção que ele tem perfeita noção disto tudo e que tem uma visão bastante interessante sobre o país e sobre o que devem ser as nossas prioridades, nomeadamente em matéria de utilização de fundos comunitários. Depois, se vamos conseguir fazer isso ou não é outra coisa. A questão que foi agora colocada, é evidente que nós não podemos, em Portugal, passar a vida com este discurso de que há um problema no interior e que há um problema com o litoral, porque a dicotomia não pode ser essa, como é evidente. Aliás, deixemos no interior do país, nos últimos anos, fizeram-se muitos investimentos. A ideia de que o interior foi completamente abandonado é uma mentira pegada. Há muitos investimentos no interior do país, uns bons, outros maus. Há uma coisa que é diferente, que é um recuo da presença do Estado a outros níveis, nomeadamente em algumas funções básicas no interior do país. Mas isso é outra coisa, porque isso realmente há um recuo que é perigoso. Mas investimentos ocorreram. E as nossas vilas e cidades do interior mudaram radicalmente, não tem nada a ver com o que eram há 20 ou 30 anos, com os seus equipamentos, com tudo isso. Não foram capazes de reter a população, por alguma coisa terá sido, não é? E portanto temos que também pensar, por alguma coisa. Porquê? Porque evidentemente há aqui dois grandes polos, sendo que há dois grandes polos que há um polo, por exemplo, o polo do Porto tem uma característica muito, muito especial, que é esta. O Porto é uma cidade mais pequena do que Lisboa, e a área metropolitana do Porto é mais pequena do que Lisboa. Mas depois, se nós entrarmos num raio de 60 quilómetros, as coisas já começam a mudar de figura, porque aí nós abrangemos a partir do Porto, vai Braga, Guimarães, Famalicão, a sul Aveiro, e equilibra-se completamente. E depois se formos para um raio de 200 quilómetros, então até se altera radicalmente, porque enquanto Lisboa tem a Extremadura espanhola extremamente pobre e despovoada, o Porto tem a Galiza, que tem ali em grandes centros, o Vigo, e tem zonas... As coisas, esta região tem, por exemplo, do Porto, tem que ser pensada de outra forma. E não pode ser pensada apenas... Eu hoje penso que a questão da regionalização, a meu ver, nos termos em que ela era falada até aqui, está completamente morta e é um disparate existir nisso, porque não vamos a lado nenhum. Nós temos que pensar uma reorganização do país de outra maneira. E temos que pensar, de facto, por exemplo, a região... Eu não concebo um projeto para a área metropolitana do Porto que seja uma visão da área metropolitana que não envolva Aveiro, ou pelo menos todo o norte distrito de Aveiro, certo grande parte dele já faz parte da área metropolitana, mas eu iria até Aveiro, e depois Guimarães, Famalicão, Braga, Viana e a ligação com a Galiza, porque Vigo parece uma distância, nós somos periféricos, mas Vigo fica a 120 quilómetros do Porto, portanto é uma distância muito, muito, muito pequena, e se nós, com o investimento que se prevê agora em termos ferroviários, vai ficar muito perto. E é assim que nós temos que pensar o território de outra forma, e rompendo com alguma linguagem estereotipada que temos tido no nosso país durante muito tempo nos últimos anos, porque as dicotomias e as diferenças não são aquelas. Hoje em dia é muito bom, há sítios em que é excelente, porque isso não significa que vamos desvalorizar. Eu vivo no interior do país, eu vivo em Amarante, vivo a 50 e tal quilómetros do Porto, isso também, eu tenho os benefícios disso tudo, passo
4 dias por semana em Lisboa e depois passo 3 dias por semana entre o Porto e Amarante. E tanto tem essa, enfim, é um privilegiado nesse sentido, tem essa vantagem. E viver no interior do país também tem vantagens extraordinárias. Não? Os fins de semana são fantásticos, não tenho o mais pequeno stress, vivo num sítio onde ouço os pássaros, não ouço viver a alma, isolo-me completamente, leio o que me apetece, e portanto há essas vantagens. Agora temos é que perceber que e há pessoas que vão fazer a opção por isso. No Alentejo, por exemplo, há pessoas que vão fazer opção por isso. Agora, não vamos confundir as coisas. Não? Há sítios que vão ter capacidade de atração das coisas e há outros que têm que se desenvolver noutros domínios. Obrigada. Professor Vítor Bento, gostaria de fazer algum comentário também? Não, sobre isso já não. Okay. Então, se calhar botaria aqui uma última questão para terminarmos o nosso debate. É uma questão muito simples, ou não? Pergunta-se como se compatibilizam modelos de Estado Social com uma moeda única numa zona monetária não ótima. Não sei se o Vítor quer começar. Vamos lá ver, as duas coisas não são necessariamente incompatíveis. O problema, se quisermos, a Europa, a partir de Maastricht, do Tratado de Maastricht, entrou numa contradição que tem vindo, enfim, a gerir, que a tem, de certa forma, dilacerado, mas que, enfim, que tem vindo a gerir, mas é, de facto, uma contradição que, em último caso, pode levar, digamos, à sua desagregação, que é ter optado por uma integração monetária ao mesmo tempo que explicitamente recusou a integração política. Eu estou à vontade, enfim, não sou provavelmente um federalista, mas as coisas são o que são. E estas duas coisas são uma contradição em si, porque para que a União Monetária funcione de forma adequada é preciso, primeiro, digamos que politicamente haja uma integração maior. E que essa integração depois permita ter as compensações sociais, nomeadamente a socialização ou a federalização, porque é mais fácil de perceber, de uma série de responsabilidades sociais. Eu há pouco quando dei o exemplo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos há uma série de responsabilidades sociais que são de natureza federal e, portanto, isso assim assegura mecanismos de transferência, enfim, de uns Estados para os outros e, portanto, proporciona uma espécie de perequação social dentro do Estado americano. Na Europa esses mecanismos não existem, não é? E isso, de facto, tem criado uma tensão, e ainda por cima a forma como, e essa tensão foi muito visível na última crise, na crise de há 10 anos, na crise do euro, que foi toda ela mal enfrentada. Isto é, foi enfrentada com um quadro mental completamente inadequado para a natureza do problema. Enfim, na altura, eu cheguei a escrever isso na altura, a Alemanha enfrentou uma crise comparável à memória dos anos 30, aplicando a memória da crise dos anos 20, por exemplo. E isso agravou agravou desigualdades internacionais dentro da Europa. Felizmente, aprenderam-se com esses erros, e de tal forma que se aprenderam com esses erros que a forma como se lidou agora com esta pandemia já foi completamente diferente. E a disponibilidade que houve para assumir a emissão de dívida conjunta, que na prática é um mecanismo de transferência, mas a forma mais fácil com que foi possível aceitar políticas dessa natureza mostra que, apesar de tudo, está a caminhar num bom sentido, e eu acho, e este é um dos aspectos que acho que é dos mais importantes a reter daquilo que tem sido a evolução europeia nos últimos tempos, é a gradual mudança de mentalidade, enfim, mentalidade não é um termo que eu gosto muito, mas de quadro mental aplicado a estes problemas por parte da Alemanha. O quadro mental com que a Alemanha olha para a Europa tem vindo a evoluir muito significativamente e essa evolução é muito visível desde a última crise para esta crise, e isso é um sinal positivo e, portanto, provavelmente levará a mecanismos de maior coesão social. Obrigada. Dr. Francisco Assis, para um comentário final. Só muito rápido, só para dizer o seguinte, a grande tragédia desta questão da Europa, do espaço monetário europeu, é que esta decisão
é uma decisão profundamente política. Não foi uma decisão económica, não foi uma decisão de âmbito monetário. É uma decisão profundamente política. Maastricht consagra uma decisão política que é esta. Nós aceitamos a reunificação, nós, a França e outros países, aceitamos a reunificação alemã e vocês, alemães, aceitam participar num espaço monetário comum. Na altura recordam-se que o marco é que era a moeda de referência. Isso era uma maneira de quê? De trazer, de garantir que a Alemanha ficaria ligada a um espaço ocidental. É o medo, o grande fantasma alemão que existe e que continua a existir na Europa. Portanto, a decisão é uma decisão puramente política, na convicção depois de que, sendo uma decisão política, mas que a sua eficácia é puramente monetária, vai ter o efeito, por arrastamento, de induzir transformações da organização política da Europa. Portanto, a lógica é esta. É uma decisão política, avançamos para a unificação monetária e a unificação monetária depois vai ter efeitos a nível da transformação institucional do ponto de vista político da Europa. Isso, de facto, não aconteceu, porque ocorreram grandes resistências, porque as coisas não são assim tão simples, e porque surgiram crises e houve dificuldades e não se avançou. E, portanto, na crise de há 10 anos atrás, o que nós constatamos foi que tínhamos uma união económica e monetária que funcionava mal porque estava institucionalmente mal concebida. Eu julgo que o que o professor Vítor Bento agora disse é inteiramente verdade. A chave da questão esteve na Alemanha. Esperemos que não tenha estado só na Merkel. Isso é que seria dramático, não é? Porque ela vai embora daqui a 2 meses. Mas acho que está mais. Esteve num certo pragmatismo político alemão. Porque a Alemanha percebeu uma coisa, que precisa da Europa, não é? A Alemanha percebeu que precisa da Europa. Mais de 60% das trocas comerciais alemãs são intra-europeias. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes, está em declínio demográfico rápido, vai ter 60 milhões daqui a uns anos. É um país enorme comparado connosco, é um país minúsculo comparado, em termos de puramente demográficos, com as grandes potências do mundo. E os alemães perceberam isso e perceberam que precisam da Europa. E foi por isso que na hora decisiva os alemães, e foram os alemães que não deixaram cair a Grécia, não foi mais ninguém, quer dizer, os franceses lutaram por isso, mas no último momento quem não deixou cair a Grécia foram os alemães, e foram os alemães que estiveram todas e nesta chamada bazuca e nisto tudo. Portanto, a chave da Europa tem estado, de facto, na Alemanha, o que também é perigoso, como é evidente, porque a chave da Europa estar num só país, eu não sou nada anti-germânico, acho que eles cometeram, até pelo contrário, sou por razões óbvias, pela minha formação, sou um grande admirador da Alemanha, não é? Mas, e da cultura alemã e de muitos aspectos da cultura alemã, reconhecendo os perigos que eles também comportam, mas ter a chave da Europa num só país é muito perigoso, como é óbvio. E de certa maneira isso está a acontecer um pouco, e isso existe talvez alguma reconfiguração e alguns realinhamentos, mas isso é outro tema, não é? Em termos políticos, dos vários países europeus. E acho que aí Portugal também pode ter um papel. Portugal é um país pequeno, médio, não é pequeno, é médio, é pequeno a nível mundial, mas a nível europeu é médio, mas é um país com prestígio, mais do que as pessoas pensam. Eu estive muitos anos no Parlamento Europeu e Portugal é um país com prestígio no quadro europeu, mais do que nós pensamos às vezes. E esse prestígio, eu não vou agora fazer exaltação de ninguém em particular, tem que ver com várias personalidades políticas, e estou à vontade porque muitas vezes o critiquei, como sabem, do ponto de vista político, embora ele seja o líder do partido que eu faço parte. Mas, por exemplo, o Dr. António Costa é hoje uma pessoa com prestígio enorme no quadro europeu, precisamente porque ele percebeu que Portugal é um país que pode fazer pontes entre as grandes potências europeias e entre as grandes famílias políticas europeias. É por isso que eu acho que hoje ele é muito mais popular na CDU alemã do que no Bloco de Esquerda em Portugal. E eu digo isto com satisfação, diga-se de passagem, com todo o respeito pelo Bloco de Esquerda que tenho por todos os partidos políticos em Portugal. Isto não, ainda bem, espero que não tenha assim uma divulgação pública excessiva porque me pode criar problemas. Mas a verdade é que ele é muito respeitado por isso, porque ele conseguiu perceber isso, e não foi o único, houve outros que fizeram isso também antes dele. Eu estou a falar agora concretamente dele. Ele percebeu que nós podíamos ser um país que podia fazer essas pontes. E isso também é uma arma que Portugal deve ter no contexto europeu. Eu não tinha mais nada a dizer e gostei imenso deste debate, que acho que foi muitíssimo interessante, e queria agradecer a todos a oportunidade que me deram para um debate tão interessante como aquele que tive. Já há muito tempo que tinha um debate, devo dizer-vos, tão interessante como aquele que acabei de
de ter agora. Mas ter um debate com um homem que, para além de ser economista, também é filósofo, é sempre uma coisa particularmente agradável. E, professor Vítor Bento, eu vou-lhe ligar nos próximos dias, vou precisar da sua colaboração. Terei muito gosto, eu também fiquei muito contente com este debate, com o resultado deste debate. Enfim, eu tenho uma admiração também grande pelo Dr. Francisco Assis, que acompanho há muito tempo, e pela sua capacidade de análise e a sua serenidade de análise, e, portanto, não se deixar envolver em ondas mediáticas e em modernismos mediáticos, e a sua capacidade, digamos, de raciocínio muito racional, portanto, a sua grande racionalidade e a sua capacidade, sem perder a emoção, e, portanto, quem esteve na política tem sempre uma componente de emoção, mas nunca deixa que a emoção lhe absorva a racionalidade, e, portanto, eu tenho acompanhado também as suas ideias com muita atenção, e quando escreve sou um leitor fiel aos seus escritos. Muito obrigado também por esta oportunidade, gostei muito. Bem, e resta-me agradecer profundamente aos dois. Nós é que temos que agradecer a oportunidade que nos deram de partilhar do vosso conhecimento, das vossas reflexões. Eu acho que foi um momento de excelência para todos nós que tivemos o privilégio de assistir à vossa troca de impressões. Há pouco o Dr. Francisco Assis falava na necessidade, na importância de fazer as pontes. Bom, fazer a ponte entre a academia e o resto da sociedade é precisamente aquilo que nós tentamos fazer com estes webinars, e eu acho que, de facto, os dois contribuíram de forma extraordinária para que isso acontecesse. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade, pela vossa bondade. Muito obrigada também aos assistentes que, ao longo de mais de 2 horas, estiveram aqui fielmente a acompanhar tão estimulante debate. Resta-me encerrar a sessão, passando a palavra à minha colega Lara Tavares, que fará o encerramento formal, e, mais uma vez, muito obrigada a todos por o momento que nos proporcionaram. Lara. Muito obrigada. Bom, realmente a sessão vai longa, mas eu penso que ninguém deu pelo tempo passar, porque foi tão interessante que o tempo voa quando estamos realmente a assistir a um debate interessante como este. Eu, portanto, não quero alongar mais, queria só convidar todos a assistir ao último seminário deste ciclo, que se intitula A Europa Global, Nós e os Outros, onde se discutirá a inserção internacional da União Europeia, o relacionamento com vários parceiros económicos e políticos, desde o Reino Unido aos Estados Unidos, o espaço Indo-Pacífico e continente africano. Portanto, ficam todos desde já convidados para esse último seminário, que decorrerá no dia 24 de junho, e se quiserem mais pormenores, depois poderão encontrá-los no site do CAP. E muitíssimo obrigada aos oradores e a todos os participantes. Obrigada. Muito obrigado.